Paz, gente, paz do Senhor, mais um Maquir Podcast, mais uma noite, mais uma segunda-feira, aonde a gente vem aqui para trazer uma história incrível, um testemunho, e eu tenho certeza que hoje você não vai se arrepender se ficar até o final aí, porque com certeza é algo enviado do céu, como todos que passam por aqui, né? A gente sempre coloca em oração, né? A gente simplesmente não traz para trazer, a gente simplesmente crê que há um propósito, e se há um propósito, essa casa está sempre aberta, porque é a casa de Maquir. Amém, gente? Gente, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Confraria do Pão, Barbearia Campeira e Closet Sheila Modas. Gente, eu quero agradecer demais nossos apoiadores. Se você de repente quer se tornar nosso apoiador, vai estar passando aí nas nossas redes sociais, entre em contato com a gente, porque a gente precisa de muita ajuda para cada vez mais entregar e levar essa mensagem em muitos lugares de que Jesus ele é aquele que cura, liberta e salva. Amém? Quero agradecer também as mensagens que vêm pra gente do nosso Brasil, graças a Deus. Muita gente enviando mensagem, né, apoiando esse projeto, principalmente a nossa amiga lá de Londres, né, que também está sempre acompanhando, lá de Berlim também, na Alemanha, da Índia também essa semana mandaram, e a gente fica muito feliz, gente, muito feliz mesmo que esse podcast está alcançando muitos lugares. Isso é sinal de que realmente Deus ele tá rompendo fronteiras, ele está enviando mesmo para que os testemunhos e as cicatrizes das pessoas possam ser antídoto na vida delas, em nome de Jesus. Fique aí, aproveita, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Compartilha, aciona o sininho lá, para nós vai ter uma honra ter vocês com a gente, e por favor, gente, compartilha, porque isso é o essencial. Não é só se inscrever para você ser um número lá, mas seja um agente também, seja um missionário digital. Pegue e compartilha aquilo que Jesus tem feito na vida das pessoas, aquilo que eles eram quando encontraram Cristo e aquilo que Deus fez na vida deles, através do Senhor, porque esse é o nosso papel, gente. A gente é curado para curar. Então, seja esse agente aí, por favor, nos ajude. Depois do comercial, o Maquir Podcast. Pastora Sheila, obrigado, prazer gigante ter a senhora com a gente. A senhora veio de tão longe, a gente está muito feliz. Amém, pastor. Seja bem-vinda no Maquir Podcast, pastora. Obrigada, pastor. Eu que agradeço, né, o convite. Para mim é um privilégio, uma alegria estar aqui, cumprindo o ID do Senhor. Amém. Né? ID e pregar o evangelho a toda criatura. E fazer parte disso daqui é um sonho realizado daquilo que eu orei. Amém. Há tantos anos atrás. Né? Senhor, me envia onde o Senhor me mandar, eu Amém. Vou. Né? Eu estou aqui cumprindo um comando do Senhor. A senhora, pastora, a senhora é natural da onde? Eu sou de São Paulo. Atualmente eu sou de São Paulo, capital. Mas raiz? Raiz. Nossa. ZL. Meu Deus do céu. E moro há 15 anos em Louveira, né? Sou casada com o pastor Anderson. Tenho 2 filhos, a Thaís, de 25, o Felipe, de 17. A Thaís mora aqui em Itajaí, aqui pertinho. E tem o amor da minha vida, que é a Heleninha, minha neta, que tem 3 anos. Uau. 3 anos e meio. Meu Deus. E nós... Desculpa. Bom, pode falar. E nós congregamos ali nós
estamos com o pastor Juscelio. Juscelio de Souza, ali no Mevan Campinas. Eu tenho a rapinha do Tacho lá em casa, meu filho de 3 anos. Que delícia. A gente sabe o que é filho de 3 anos. Depois dos 40, então, pastor, olha... Não, faz o que quer com a gente. Meu Deus, revira da gente assim, ó, de cabeça pra cima. Com certeza. Mas é bênção demais. Pastor, e aí? Como é que é o nome da cidade? Louveira. Tem no mapa, viu? É eu tô entre Não, tem 50 mil habitantes. É uma cidade pequena comparada a São Paulo, né? Então, nós estamos entre Jundiaí e Vinhedo. Sim. Né? Então, a gente está no meio ali, Louveira. Então, por exemplo, 3 cidades para frente já é Campinas. Mas é pertinho. Estou na região ali de Campinas. Da nossa casa ao Mevan Campinas dá 50 minutos. Uau! Tem pedágio, tudo, mas a gente... Sim, mas aí sai de lá para ir congregar lá? Sim, nosso filho tem um ministério lá, ele atua nas mídias, né? Através das câmeras, tudo coopera lá, tem o culto de jovens, tem a intercessão à tarde, o culto dos homens, né? A reunião dos homens, tem o culto no domingo. Então, sempre que... O que tem, a gente tá lá, a gente é igrejeiro mesmo. Não, e o incrível que ali, para a região de São Paulo ali, assim, 50 minutos não é nada, né? Não é nada. Né? Por exemplo, da Zona Leste... Aqui para nós é uma vida. Da Zona Leste a Sé, por exemplo, o centro de São Paulo, a gente às vezes gasta mais de 1 hora. Uau! Né? Da Zona Leste ao centro. Então, 1 hora, 1h30, dependendo como que tá ali o trânsito. Nossa, tem que ter chamado para morar num lugar desse. Tem. Não, a gente não quer mais voltar para... Ali você só engata a primeira e a segunda e dá glória a Deus para não pecar, porque você não anda no trânsito ali em São Paulo, tá demais. Pastora, eu quero aproveitar assim cada segunda aí, que eu sei que a senhora tem um legado assim, uma história bacana assim, né? Eu procuro sempre saber aqui, né? A senhora também tem um livro aí abençoado que depois a gente vai falar dele. Eu quero conhecer a história da senhora. Conta pra gente aí como é que foi essa infância, esse encontro com Cristo. Sim. Como é que foi tudo isso aí na vida da senhora? Então, pastor, começou assim, meus pais ficaram casados até eu ter 6 anos de idade, né? E, infelizmente, minha mãe entrou no alcoolismo muito cedo. Uau. Minha mãe teve o primeiro coma alcoólico com 14 anos. Né? E sempre envolvida com bebidas e tal, então minha mãe ficou presa ao alcoolismo 50 anos, né? Hoje eu tô com 47, mas desde os 6 anos de idade que eu socorro a minha mãe. Se jogava da laje, caía na rua, todo mundo achava que tinha o direito de bater nela, né? Então a história já começa meio pesada assim. Então assim, eu não tinha uma estrutura familiar, né? Logo meu pai constituiu outra família, não dava para estar tão presente, então não tive assim esse apoio, para me conduzir, né, no caminho. E aí fui morar com a minha avó, que também bebia aqueles conhaque Dreyer, né, tinha um relacionamento bem complicado, de forte. Ciúmes mesmo, de quebrar tudo. Minha avó tinha uma personalidade muito forte, né, mas assim, nós nos tornamos melhores amigas. Eu só saí de casa com 28 anos quando eu me casei, porém eu fui mãe solo aos 21 anos, porque quando eu comecei a entrar na minha adolescência, eu procurava refúgios e lugares para que eu não estivesse em casa. Porque a minha mãe bebia. Eu estou falando isso daqui, mas eu tenho licença dela, autorização para estar falando, porque hoje ela é uma mulher transformada, é uma mulher que entregou a vida para Jesus há 8 anos. Ela teve um AVC hemorrágico, ficou com sequela do lado esquerdo. E falei, bom, não tem mais filhos, não tem mais marido, então nós temos que cuidar dela. E junto com a minha família, né, com meu esposo, com meus filhos, nós nos ajudamos para cuidar dela. Então ela está morando com a gente, mas foi muito difícil. Então quando eu fui morar com a minha avó, então minha mãe ficava nessa situação de sempre beber. Então ela bebia tanto e ficava sempre dançando em frente ao espelho, e ali ela caía na sua própria urina e no seu próprio vômito. Nossa. E eu já meio debilitada, pesava ali 41 quilos, eu não tinha forças para tirar ela do chão, então eu preferia não ver aquilo, era como se eu fugisse. Mas alguns lugares que eu fui me refugiar fizeram mais mal para mim, talvez eu deveria ter ficado em casa, porque foi também quando eu sofri o abuso da pedofilia. Uau. Né? Então, assim, a casa de outros parentes nossos, eu, né, prefiro não falar o grau de parentesco, mas até para não expor, tem respeito aos que estão, né, nos assistindo, que estão vivos. Então, na casa desses outros familiares, tinha bingo, tinha pessoal jogando bola na rua, tinha todos os meus primos, então eu gostava de ficar ali, né? Só que na hora de dormir, eu era atormentada pelos demônios. Então eu via demônios, palhaços, eu via defunto. Quando eu ia num velório, eu ficava um mês sem dormir, de tão impressionada que eu ficava, né? Então, por esse tormento, não conseguir dormir ali no sofá, onde fica, né, os sobrinhos, os netos, então, para não conseguir ficar ali, eu implorava para ir dormir naquele quarto com aquele casal. E eu falei, não, mas como ela é meio fortinha, então você dorme desse lado aqui, e ali acontecia o abuso da pedofilia, né? Mas eu sempre, por mais que eu era uma criança ali de 9, 10, 11 anos, eu sempre
sempre procurei me proteger. Eu sabia que aquilo não era certo, mas eu também não tinha coragem para me impor, porque eu sabia que eu devia o respeito, porque eu beijava a mão dessa pessoa, eu tinha que dar a bênção. Então eu, né, acabava meio que me submetendo àquilo, eu era uma criança ainda. Então passei por isso, né? Quando eu ia tomar banho era um transtorno, quando batia na porta eu ficava desesperada. E anos na frente, eu vou chegar nessa parte, eu desenvolvi depressão e pânico. E todas as vezes que eu tinha crise de depressão, era o mesmo sentimento que eu tinha no banheiro quando ele batia na porta. Era a mesma coisa, respiração curta, aquela pressa, aquele medo imediato. E aí, passei por isso, falei, bom, aqui já não dá mais para mim ficar, mas se eu falar também não vão acreditar, né? Eu tinha o costume de ficar enrolando os cabelos e andar pela casa e ficar assim com o cabelo, coisa de criança, né? Sim. E por minha mãe ser alcoólatra, meu pai ter se afastado um pouco, ter ficado ausente, então... Era uma menina assim, que cada hora estava na casa de um familiar, de um amigo, do amigo. Então, quando eu passava, ninguém dava crédito. Olha, quando a filha do Odair ou da Sandra chegar, vocês não reparem, ela é uma retardada. Então, assim, tirava nota baixa na escola, também sou retardada, né? Queria ter um namorinho na escola, não quer porque eu sou retardada. Ia fazer uma entrevista de emprego mais tarde, também não passei, eu também sou retardada. Porque se a minha família falava que eu era retardada, eu achava que eles não estavam mentindo pra mim, que realmente eu era retardada. Mas a senhora escutava isso aí dos familiares? Escutava dos familiares, né? Tipo assim, pra justificar por que eu tava ali. Ó, a mãe é alcoólatra, o pai abandonou, ela tá aqui, mas não repara alguma atitude que ela tiver, alguma coisa que ela falar, porque ela é minha retardada, né? Mas eu vivo aquela palavra que o Senhor diz, né? Que Ele tira dos monturos, do necessitado e faz se assentar aos reis da terra. Estar aqui hoje, pra mim, é isso. Amém. Né? Então, para quem era retardada, né? Eu falo isso pra honra e glória do Senhor, tudo para glorificar o nome do Senhor. Para quem era retardada, escreveu aí 500 páginas e em 2 anos, mais de 61 mil palavras. Né? Então, pastor, foi isso. Não foi um dia que eu falei, eu vou acordar com vontade de escrever um livro. O Senhor me deu esse direcionamento em 2020. Em 2020, eu fui orar para fazer um devocional e ele falou, escreva um livro. Aí eu fiquei tentando entender, eu entrei para fazer um devocional de uma meia hora, que era o tempo que depois eu tinha outros compromissos, tinha que sair, e eu fiquei 4 horas sem poder me levantar do chão. Se esse comando tivesse acontecido numa igreja, um profeta, eu iria acreditar também, porque a gente prova, né, aquilo na palavra e depois ora, busca a Deus e vê se Deus confirma aquilo, mas foi o próprio Deus. E o Senhor estendeu a bandeira da Alemanha sobre mim. E eu não sabia que bandeira era amarela, preta e vermelha. Fui pesquisar, era a bandeira da Europa, lá da Alemanha. E eu falei, tá. E o Senhor falou assim, é uma biografia sobre a tua história. E ali eu comecei na guerra com o Senhor. Igual o anjo lá com Jacó. Eu falei assim, Senhor, ok, eu vou escrever, tem muita coisa para falar, mas posso deixar 2 assuntos de fora? Não queria voltar no quartinho da bagunça, deixa quieto, deixa aquilo ali, eu não quero expor aquilo. E o Senhor falou assim, filha, na cruz eu entreguei tudo, então é tudo ou nada. Meu Deus. E aí o temor caiu sobre mim, eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu vou te obedecer. E quando eu deslumbrei tudo aquilo, aquela presença, aquela doçura, eu chorava, eu rolava, eu glorificava, eu falava em línguas, eu tentava entender, mas eu não questionava, porque eu fui tomada por Deus naquele momento. E quando eu deslumbrei tudo aquilo que eu voltei, né? Eu voltei ali em mim mesmo. Eu sentei, né? Parece até jargão, porque eu falo isso em muitos lugares, mas é o meu testemunho. E eu falei, Senhor, como assim? Vamos conversar agora. Como que eu vou escrever um livro se a gente fechou um restaurante, se a gente está com o carro que fundiu o motor na garagem, a gente paga aluguel há 20 anos. Não tenho, Senhor. Como é que eu vou fazer um cartão de visita, um panfleto, um folheto, que dirá um livro, né? E o Senhor falou para mim, eu vou te dar todo o recurso. E eu falei, amém, Senhor. E aí a gente quer ajudar Deus, pastor. Quando ele falou assim que ele ia dar o recurso, eu quis ajudar Deus, né? Afinal de contas, o que seria de Deus se não fosse a nossa ajuda? Né? E aí eu falei, Senhor, tá bom, eu tenho um precatório da prefeitura para receber. Ainda falei desse jeito, né? Porque pai, filho e pai, a gente tem aquela intimidade. Eu falei assim, tá bom, Senhor, então eu não vou fazer botox e não vou fazer uma viagem pro Nordeste. Eu vou investir tudo no livro, vai ser tudo pro teu nome. Acho que Deus falou, coitadinha, não sabe nem o que tá falando, não dá nem pro cheiro, não dá nem pro começo, né? Ela não sabe nem quanto ela vai escrever. E eu não sabia ainda que a pandemia se tornaria uma pandemia. Uau. Mas o Senhor me mostrou uma... não é bússola, ampulheta, né? Ele me mostrou aquilo e ele falou assim, fique atenta ao tempo da pandemia. Quando for liberado o lockdown, quando for liberada a pandemia, você vai ter acabado de escrever.
E eu falei, pandemia? Mas o que tá vindo é uma gripe, é pandemia? E aí eu comecei a escrever. E todas as vezes que eu ia orar, que eu ia escrever, melhor dizendo, eu falava, Senhor, que flua do teu espírito, que seja do Senhor, me conduza. E muitas vezes, pastor, eu tive que voltar, né, para esse livro estar aqui, chegar na mão de tantas mulheres e de homens também, de tantos ministérios, eu tive que revisitar lugares que eu não quis. Né? Muitas vezes eu escrevi o livro, não foi num notebook da iPhone de última geração, não. Foi no computadorzinho ali, tec-tec, que às vezes não queria abrir nem o e-mail, né? Eu falei, vai nele mesmo, o monitor lá, e vai que vai. Só faltava sair fumaça. Ele falou, Fia, para que eu não aguento mais. E eu lá, escrevendo. E muitas vezes eu voltava nesses lugares, e às vezes eu me jogava lá no tapete do meu quarto, porque doía demais. Uau. Lembrar de tudo aquilo, né? E revisitar esses lugares, ver minha mãe sendo agredida e eu gritava sem poder fazer nada, né? Ver pessoas da família nos usurpando, não vou falar roubar, que é uma palavra muito pesada, mas usurpando o nosso direito, sabe? Com algumas coisas. E a falta que eu sentia do meu pai, né? Que eu achava que com meu pai ia ser tudo diferente, tanto que quando eu estava com quase 20 anos, eles foram assinar o divórcio, e dentro de mim eu já era adulta, eu já tinha maturidade para aceitar aquilo. Mas eu fiquei triste, eu não queria, eu achava que ainda podia ter um recomeço, mas ele constituiu outra família, né, que em memória, eu faço aqui menção da minha, que eu falo boadrasta, ela não era madrasta, ela me ensinou a lavar louça, ela me ensinou o fluxo da mulher, ela me ensinou como se portar na mesa, ela me ensinou a pintar as unhas, ela me ensinou a ter cuidado com os meninos, então ela me ensinou muita coisa, né, e nós nos tornamos amigas, né, e aí o Senhor falou para mim escrever, eu fui escrevendo, e quando realmente deu o lockdown, nós ficamos presos em casa na pandemia, né? E quando deu o lockdown, eu não conseguia mais escrever, eu vi uma mão sobre a minha mão, tipo assim, até aqui. Meu Deus. E eu, nessa mesma hora, eu falei assim pro Senhor, Deus, não tá saindo mais nada, acho que eu vou ler uma palavra, alguma coisa, para escrever mais alguma coisa, porque o Senhor tirou o sumo, né? Sabe a máquina de caldo de cana, lá no seu nome, sei, né? Que passa na moedor, calda de, né? o moedor lá, e depois o cara dobra a cana e passa de novo. Foi isso que Jesus fez comigo. Ele pôs na máquina de lavar e apertou o turbo eficiência lá, para ficar bem limpinho, né? E então foi isso. E aí passei por essas situações, mas eu creio que o momento chave desse livro, do que eu escrevi, pastor, foi sobre o assassinato da minha irmã. Uau. Eu tive uma irmã assassinada aos 17 anos. Infelizmente. Então, a minha mãe, né, separou do meu pai, ela teve um outro relacionamento. Quando a minha irmã nasceu, eu devia ter ali uns 16, 17 anos. E foi o amor da minha vida, né? Como minha mãe bebia muito, estava sempre nessa situação, mas minha mãe procurava trabalhar, tinha vez que dava, tinha vez que... Então, era aquela luta, e minha avó também não sabia como lidar com aquilo. Mas minha mãe chegou a ser internada no Pinel uma vez, porque minha avó já não sabia mais o que fazer com ela. E meu pai devolveu ela para minha avó, porque não tinha mais o que fazer. Né? Meu pai também sofreu muito pela separação. E aí aconteceu tudo isso. A minha irmã, quando chegou nos 13 anos de idade, na época eu trabalhava no maior jornal do segmento gospel do Brasil, que era o Shema News. Depois isso ficou extinto por conta que entrou a internet, né? Mas era um jornal de 16 páginas, muito bacana. Eu gostava de trabalhar lá muito, tinha total confiança e liberdade nesse jornal. Viajei o Brasil inteiro, inclusive aqui em Balneário, em Gideões Missionários da Última Hora. Todo ano eu vinha cobrir aqui. Então, era aquela ratinha que estava em todo lugar, né? Ia galgando ali para o jornal crescer. E aí, por ter esse contato com o jornal, essa facilidade, eu consegui algumas permutas para internar a minha irmã, que ela começou a se envolver com drogas. Só que a diretora da escola não falou nada pra gente. Quando a gente descobriu, ela já estava no crack. Uau. Né? Então, disse que os meninos colocavam carreirinhas, né, de cocaína para ela. E, eu te dou agora droga se você me der um beijo. Agora se você for ali no banheiro comigo. Agora se você fizer tal coisa. Ela era bem bonita, bem branca, bem linda, bem cabelo cacheado. Muito bonita, minha irmã. E aí aconteceu isso, e quando a gente descobriu, foi quando ligaram pra gente e falaram, ela foi encontrada no terreno baldio, estuprada, e tá em tal hospital. E aí, claro que era a Sheila que ia lá. Quando minha mãe se jogava da laje, era a Sheila que ia lá. Quando tinha briga em casa, alguém agredia minha mãe, era a Sheila que ia lá. Então, isso foi um acúmulo de coisas, né, no meu organismo. Depois que eu fui entender que eu estava produzindo menos energia e serotonina do que eu precisava. Eu não dormia também, né, bem. Então, e aí eu coloquei ela nessas clínicas, ela fugia de todas as clínicas, ela não tinha noção do perigo, né? Eu também vivi nesse mundo da forma dela, mas eu tinha um pouco de noção, assim, do perigo. Então, ela pegou e aconteceu isso, e num determinado dia, eu falo que o Senhor me permitiu chorar a morte dela. Ela ficou uns 3 dias desaparecida, toda vez eu achava ela.
Pastor, e esse peso eu não carrego, de encostar o carro e falar, oh, só isso, só aquilo, só noia, não. Ô, filha, vamos que aí não é o seu lugar, a mãe tá em casa e a avó tá chorando. E uma vez, toda vez que minha mãe ia buscar ela empurrava minha mãe, às vezes minha mãe caiu no chão, já quebrou o óculos da minha mãe, sabe essas coisas? E eu falei pra ela assim, quando ela tentava ficar brava e vir pra cima de mim, eu falava, olha, não faça isso. Porque se você vier pra cima de mim, você vai ficar sem usar droga, porque eu vou te quebrar suas 2 pernas. Uau. E você vai ficar bastante tempo na cama. Então não faça isso. Eu só vim te buscar. Aí ela meio que, né, retrocedia um pouco. E aí, infelizmente, um dia fatídico, eu falo que foi o pior dia da minha vida. Foi quando eu conheci o perdão que é só possível condicionado à cruz. Nossa. Aí chegou a notícia que ela foi violentada no pátio de uma escola e ela foi assassinada aos 17 anos. E a gente não sabia. Aí o que mais me inflamou, o que mais me feriu foi porque ela foi enterrada como indigente. A gente só descobriu porque passou no Fantástico, passou em toda a rede nacional, tanto que foi para júri popular o julgamento desse homem, né? E ali meu chão saiu de mim, né? Fiquei sem chão e aquela revolta, porque ninguém pranteou no velório dela, ninguém lamentou a morte dela, vai saber se enrolaram ela de alguma forma e jogaram lá. Quando eu cheguei no cemitério tinha um monte de terra e um punhado de terra com nem flor, nada. E não que isso faça diferença, né? Mas é aquele carinho, aquela tinha família, claro, né? E quando eu cheguei lá, era uma madeira pregada uma na outra, minha irmã virou um número embaixo da terra. E aí minha irmã e minha mãe, não, vamos desenterrar, vamos fazer tal coisa, vamos fazer velório. Eu falei, mãe, eu tive um discernimento do Senhor. Se o Senhor não permitiu a gente fazer o velório dela, é porque o Senhor nos fez, Ele conhece a nossa estrutura. Então, e outra, ia ser caixão lacrado e tal. Pra quê? Pra que remoer isso? E ali nós arrumamos a campa, arrumamos o documento, deixou de ser indigente, fizemos certidão de óbito. Só que 3 meses depois, pastor, eu fui tomada por uma ira, um espírito de vingança terrível. Crente na igreja, já convertida, já dava aula para as crianças na igreja. Meu marido era o líder do louvor, ajudava na ceia, abria, fechava a igreja. O bispo tinha total confiança na gente. Nós levávamos os malotes dos dízimos e ofertas para tal igreja, para tal os regionais. Tinha total confiança na gente, mesmo crente. Nós não éramos pastores ainda, mas nós éramos presbíteros. E um dia eu cheguei, pastor, e tirei lá, nós tínhamos um símbolo de anel, né? Cada vamos supor, aspirante, diácono, presbítero, pastor, tinha uma cor de um anel diferente. E aí naquele dia, assim, friamente, parecia que eu falei assim, vou tomar um copo d'água, tomar uma coca. Eu fiquei naquilo e parecia que eu não conseguia ter o luto da minha irmã. Que como eu já tinha ficado 4 anos doente, eu vou chegar nessa parte, com a síndrome do pânico e depressão, meu marido, de certa forma, quando me via triste, eu me via amargurada ou revoltada, ele falava, mas você não pode ficar assim, ó, cuidado para você não recair naquela doença, cuidado. Ele ficava meio que me cercando e eu também não queria que ele ficasse preocupado comigo. Entendi. Então eu esperava ele sair para trabalhar, espalhava as fotos da minha irmã no tapete e ali eu chorava. Assim, meu filho que está aqui hoje, ele tem 17 anos e ele tinha 1 ano na época. Eu falo que o Felipe foi o bálsamo do Senhor, porque eu tinha consultas, papinha, feirinha, trocar fralda, dar banho, eu tinha demanda o dia inteiro com ele. Mas eu fiquei num ciclo. Dorme, toma banho, come. Se ele dormir 1 hora, 1 hora eu vou pro tapete. Se ele dormir 3 horas, 4 horas. Quando ele dormia 4 horas direto, pra mim era ótimo. Porque aí eu ficava lá mesmo, lembrando da minha irmã, chorando. E começou a vir um espírito de vingança. Uau. E aí eu cheguei a comentar com algumas pessoas que eu andava antes de me converter a Cristo. E eles disseram pra mim, a gente não vai te cobrar R$1 pra pegar ele. E eu falei, olha, mas tem que ser na delegacia do Carrão, porque se ele for pro Cadeião de Pinheiros, a gente não pega mais. E eu não estava com medo, porque quando eu andava com eles, era assaltante de bancos, eu era envolvida com drogas, era uma maconheira, dá vergonha de falar, mas eu era maconheira, fumava maconha, fumava mesclado, estava sempre envolvida, uma vez quase fui presa com o carro cheio de pasta base de cocaína, numa Opala preta, a polícia falou, você vai presa, vocês vão preso por porte de drogas e formação de quadrilha. Eu falei, que quadrilha? A gente está indo comemorar meu aniversário na praia, bate e volta. Falou, não, olha aqui, o que tem dentro do carro dos seus amigos. E 2 era foragido, 1 estava condenado e foragido também. Então, assim, Deus foi me livrando de muitas coisas, né? E ali a gente conseguiu sair daquela situação, não preciso nem falar como, né? Tem aquela situação ali entre bandido e policial e tal, alguns, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? E quando aconteceu isso com a minha irmã, eu falei, fui procurar o bispo. Quando eu já tinha falado alguma coisa com esses rapazes, eu falei, então a gente tem que pegar lá, porque como eu carregava arma pra eles, então pra mim não era uma coisa assim, uma arma. Tinha medo. Sim, acostumada. Né? Polícia, segura aí. A gente chamava de macarrão, uma coisa ridícula. Até hoje, né, meu Deus do céu. Eu falei, não, gente, eu sou uma mulher de Deus, pelo amor de Deus, meu nome é Sheila. Né? Não, macarrão, nós vai fazer e tal. E aí,
eu falei, então tá tudo certo. E eu tava tão inflamada, pastor, de vingança, de dor, de saudade, de revolta, de questionamentos com Deus, que eu falei assim, dá pra você arrumar um homem de programa? É pesado isso que eu vou falar aqui, mas é a Sheila sem filtro, né? E eu falei, alguma pessoa assim envolvida com homossexualismo, alguma coisa, mas por quê? Eu falei, porque eu quero que ele esteja no cativeiro pra fazer a mesma coisa que ele fez com a minha irmã. Aí depois eu vejo o que eu faço com ele. E na igreja. Meu Deus. E aí quando eu peguei nesse dia, eu cheguei, tirei o anel do meu dedo, falei, bispo, quero falar com o senhor. Ele falou, você quer um tempo do ministério, você deve estar meio cansada, tal. Eu falei, não, eu já conversei com os caras, já tá tudo, não vou me cobrar nada. Isso. Mas o que você quer fazer? Eu falei assim, a conta pra mim fecha. E eu vou te explicar, o senhor vai me entender. Mas que conta que fecha? Eu falei o seguinte, então, pastor, o que eu não queria, que esse homem caísse numa cadeia e conhecesse Jesus. Eu não queria só machucar ele, ou fazer o mal pra ele. Eu queria que ele não tivesse um encontro com a verdade. Porque eu falei assim, bispo, escuta só, eu vou fazer um favor para a sociedade. Eu tiro ele de linha, porque ele é um assassino, ele matou uma menina saudável de 17 anos, não teve misericórdia dela. Então eu faço um favor para a sociedade, certo? Fazendo mal para ele. Me arrependo, porque se alguém pregar para ele dentro da cadeia, ele vai se arrepender. E ele vai morar no mesmo céu que eu, que nunca matei ninguém. Então eu posso fazer o mal para ele, faço o favor para a sociedade, eu e Jesus somos assim, me arrependo, faço o caminho de volta, porque eu vou voltar para Jesus, eu não sou besta de ficar lá fora. Eu vou me arrepender, e aí vai os dois assassinos de mão dada pro céu, porque se tem perdão para ele, tem para mim também. E aí eu lavo a minha raiva, a minha vingança, meu ódio, minha irmã ter sido enterrada como indigente, e tudo bem. E eu pensei que o bispo ia falar, chama os intercessores, ela ficou maluca, chama o marido. As lágrimas dele caíram. Até eu quero fazer menção dele aqui, é o bispo Jorge Kamizawa. Me lembrei de Jonas em Nínive. É isso. E a lágrima dele escorreu e ele falou assim, você não vai fazer isso por 2 motivos. Eu só faltei mascar chiclete, né? Por quê? Já tá tudo esquematizado, você quer me convencer do quê? Aí ele falou assim, você não vai fazer isso, Sheila, por 2 coisas. Eu conheço a tua índole. E pela segunda coisa, o Espírito Santo habita em você. Você é uma mulher de Deus. Uau. Isso vai te impedir, por mais que está doendo. Eu falei, tá, mas você acha que eu decidi isso ontem? Tem 3 meses que eu tô pensando nisso e agora eu me encorajei. E saí de lá. E lá em casa eu comecei. E quando eu estava quase colocando esse plano em prática e depois fali nesse plano, chegou uma pessoa da minha família e falou assim, fulano de tal tá preso nessa delegacia, a gente vai dar baixa nele hoje, você quer? Dar baixa né? E aí eu tinha acabado de chegar da ceia, eu estava em consagração, em jejum. Essa pessoa colocou um copo de uísque na minha boca, eu travei os dentes, ele falou, bebe, porque agora você não fala com o cavalo, você fala com o guia. E eu falei, agora você fala com a serva do Altíssimo, para trás de mim, Satanás. E se você fizer isso, olha bem para as minhas mãos. O que tem em suas mãos? Eu estou limpa desse sangue. Mas a minha carne gritava, faça, porque aí você faz por conta e eu não tenho culpa nisso, mas faça, porque a carne nunca se converte. É uma militância da carne com o espírito. E a minha alma gritava, fala para ele fazer, não é com as suas mãos mesmo. E eu falei, não, porque eu sabia que Satanás ia me acusar de noite, ele ia acabar com a minha vida. E eu falei, para esse lugar eu não volto. Eu falei, olha para as minhas mãos. Com a bolsinha lá de crente, a Bíblia. Ele falou, bebe. Eu falei, eu não vou beber, você não pode me obrigar. E aí ele falou assim, a gente vai fazer isso, você quer? Só você falar que quer. Eu falei assim, se você fizer, vai ser por sua conta e risco, que minhas mãos estão limpas desse sangue. Aí ali foi o crucial, né? E aí eu comecei a falar, Senhor, me ensina esse caminho desse perdão. Porque, pastor, uma coisa é alguém trair a sua confiança, alguém não te estender a mão uma hora que você precisa, alguém não te visitar no leito de enfermidade, alguém falar que vai fazer uma coisa e não fazer, alguém que come na tua mesa e depois apunhala as tuas costas. Isso aí é um nível de perdão, que também é difícil. Mas você perdoar um assassino de uma pessoa, da sua irmã de 17 anos, que era o amor da sua vida, que dormia com você, se pegasse piolho na escola, era eu que tirava, eu que levava pra escolinha, eu que comprava roupinha, lacinho, tudo. Eu que ensinava alguma coisa que eu sabia da escola. E arrancar isso, e da forma como foi. Então, para mim, eu achava justificável ter essa vingança. Eu achava que Jesus ia me perdoar uma hora. E aí, Senhor, eu falei, me ensina esse caminho do perdão. Então, esse livro, pastor, ele coloca a pessoa numa quina. Como diz, uma sinuca de bico. Porque eu coloco assim, essa situação. Se eu não perdoo, eu me coloco acima de Jesus. Jesus pôde ser levado como ovelha muda ao matadouro. E ele pôde ser ofendido e caluniado e cuspido.
e morto. E eu sou a Sheila, eu não posso ser ofendida e eu não posso perdoar? O pastor, Diego, né? Não pode perdoar, não pode ser ofendido. O Felipe que está aqui, o meu esposo, o Anderson, não pode ser ofendido. Aí eu não posso, porque eu sou a Sheila, mas Jesus que pode, ele é Jesus. E aí o Senhor me levou a esse nível de perdão. E eu falo que, né, parece jargão de pregador, mas não é. O perdão, ele não é um sentimento, né? Ele é uma decisão. Então eu falava, Senhor, eu condiciono esse perdão à cruz. Mais um dia, Senhor, eu cravo isso na cruz. Porque eu entendo o teu sacrifício na cruz. Porque o Senhor me perdoa todos os dias. Porque a tua palavra diz que as suas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. Eu perdoo esse homem. Eu perdoo. Claro que eu não morro de amores por ele. Né? Como pode dois andar juntos se não concordam, diz a palavra. Então, se possível, viver em paz com todos. Mas eu precisava. Tinha mais a ver com eu ser liberta, né, do que até liberar o perdão. E eu comecei a exercitar isso. Vamos carregar o cara numa mochila, né? Isso, nas costas, né, literalmente. E aí eu comecei, o Senhor me levou para esse caminho do perdão. E aí eu continuei, não demorou alguns anos. Não foi assim, meses, não foi rápido, né? Vira e mexe, eu tinha algumas recaídas de revolta, de raiva, porque quando eu tinha oportunidade lá atrás eu não fiz aquilo, já tinha resolvido, já tinha lavado minha alma, já não estava mais com esses sentimentos, mas iriam habitar em mim muitas legalidades. E eu sei de onde o Senhor me tirou. Né? Ele me tirou de um envolvimento com crime, do envolvimento com drogas, porque eu comecei a ir para as baladas, comecei a sair, então na rua você encontra de tudo, né? Não tinha aquela orientação, se envolve aqui, vai nesse lugar que é melhor. Não, para mim qualquer lugar estava... Importante é não estar em casa, né? E aí eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor existe, né? E tira esse sentimento de mim e tal, e aí o Senhor foi, e nós ficamos, pastor, 13 horas no julgamento desse homem. Começou meio-dia e terminou 1h da manhã. E ao sair nós fomos escoltados pela polícia também. A família dele estava lá, eu olhei para ele e eu pensava, vou jogar um sapato, vou xingar, vou pular um portãozinho, mas aí vou me pôr para fora e não vou ver o resto do julgamento. Então assim, tudo que passava na minha cabeça naquele momento que eu pudesse fazer ia ser pequenininho perto do que ele fez para minha irmã. Não ia fazer diferença, né? E eu estava no podcast ontem e eu falei isso lá e deixei registrado, né? Então, queria até pedir licença para o senhor para deixar isso registrado também. Eu deixo aqui a minha indignação com a nossa justiça brasileira, com as nossas leis. Porque se um homem foi condenado 14 anos pelo estupro e 16 anos pelo assassinato, como que ele, depois de 15 anos, está na rua? Eu entendo o quê? Para a família é o quê? Que um crime ficou sem pagar. Porque se ele só cumpriu 15, ele pegou 30, ele cumpriu 15. Ah, não, mas ele ficou lá, ele pagou segundo o estatuto, a lei... Não quero saber. Importante que eu vi e eu ouvi da promotoria e do juiz bater o martelo e que ele foi condenado por 30 anos. Por que por bom comportamento? Horas, bom comportamento você tem que ter em sociedade. Não pegar inocentes e matar e acabar com uma família inteira, emocionalmente, vamos dizer assim. Né? Porque depois disso minha mãe se afundou mais ainda no álcool. Então, eu deixo aqui a minha indignação mesmo, né? Se pegou 30, é 30. Se pegou 15, é 15. Ah, mas é muito duro, é olho por olho, dente por dente. Não, quem não quiser ser preso, que não saia fora da lei. Não cometa crimes, não cometa infrações, né? Então, isso foi até quando eu coloquei isso no meu Instagram, eu coloquei em texto. Que eu falei, eu vou me exceder. Se eu gravar um vídeo, eu vou me exceder. Então, para mim não me arrepender depois, deixa eu digitar que quem tem como eu editar depois, sanguíneo, né? Pastor. Sanguíneo. Então, eu falei, Senhor, eu te conheço, né? Eu te conheço. E eu tive o primeiro encontro com o Senhor no hospital. Eu ia perguntar, como é que foi esse encontro com Cristo? Esse encontro com Cristo, como eu falei, eu fui mãe solo, né? Eu me casei com o Anderson, que é o amor da minha vida, que está aqui. Quando eu tinha 21 anos, eu fui mãe solo. E eu tive uma hemorragia de 16 dias. E eu fiquei muito mal mesmo. E aí eu voltei pra cá e eu reclamava, né, pra minha tia, pra minha mãe, falei, viu, o fluxo não para, não sei. Ah, porque você ganhou neném. Ah, mas é assim mesmo. E eu andava segurando nas paredes, uma fraqueza, uma coisa, eu não tava entendendo mais nada. Até que um dia eu acordei de madrugada, quando eu voltei pro banheiro, tinha um rastro de sangue. Tava muito mal. E aí eu falei, mãe, eu vou desmaiar, não tô aguentando. Ela falou, vamos chamar um táxi, chama a avó, chama não sei quem, chama o Batman, chama todo mundo, né? E aí fui pro hospital e de lá eu não saí. E aí eu falei, não, eu quero minha filha, eu quero ficar com a minha filha. E aí foi proposto para mim até fazer um aborto.
né? E eu falei, não, porque eu vou carregar uma culpa, eu não sou crente, mas eu sei que isso é errado, eu não posso fazer um aborto, né? Depois, como é que vai ser? Hoje eu entendo que se esse plano tivesse sido levado adiante, eu teria cortado uma geração, as próximas gerações, né? Então, e hoje eu entendo isso, mas na época, né, você nem tá vendo nada mesmo, e é seguro, e não sei o quê. E aí eu fui ter a minha filha, tive essa hemorragia, eu queria voltar, a médica saiu do consultório e falou, olha, se você voltar hoje para casa, falou na frente da minha mãe, a Thaís nasceu de 7 meses. Hoje é uma moçona linda. E aí falou assim, se você voltar para casa hoje, a tua mãe que vai criar a tua filha. Porque mais uma noite desse sangue, você não está perdendo sangue do parto, minha querida. Você já está perdendo sangue teu. Meu Deus. E essa hemorragia ainda bem que está externa, porque se fosse interna e da infecção generalizada e tal. E aí foram descobrir, ficou restos placentários no parto, porque eu fumava muito, 2 maços de cigarro por dia, então a placenta grudou, então na hora da limpeza de tirar o neném, tal, não saiu tudo, então ficou. E nós sabemos o quê? Que 1 milímetro, um pedacinho de placenta que fica, ela apodrece, ela se estraga e dá infecção generalizada quando algumas mulheres vêm a óbito. E ali eu fiquei, aí foi comunicado, olha, você vai fazer uma curetagem, fazer uma pequena cirurgia e você vai tomar bolsa de sangue. Ali foi o meu calvário. Eu falei, o quê? Há 25 anos atrás, eu falei, bolsa de sangue? A AIDS estava, tinha explodido no Brasil. Eu falei, não, bolsa de sangue é um sangue de uma outra pessoa em mim. Se tiver rejeição, quem vai criar minha filha? Entrei numa paranoia sem fim. Casunha, eu pinto a unha de preto até hoje, mas eu tô falando assim, modo de falar. Tava com uma unhona preta e fumando cigarro. Levantei, assim, com a maior dificuldade da maca e fui no banheiro. A enfermeira me deu uma bronca. Onde você vai? Tem comadre ali, você pode fazer tudo que você precisa na cama. Eu falei, minha filha, eu não obedeço nem minha avó, nem o Satanás, eu vou obedecer você? Eu vou ali no banheiro falar com Jesus da minha avó. Eu já volto, se você escutar barulho eu desmaiar, tu vai lá atrás de mim, mas eu vou falar com ele. Você não pode falar aqui? Eu falei, aqui não. Fechei a porta do banheiro. Eu falo que foi uma das orações mais sinceras que eu fiz. Fechei minha porta, apaguei meu cigarro, fumando no banheiro, porque você tem noção, a pessoa. No hospital, né? Apaga isso aí. Tá bom. Eu ficava brava ainda. E eu falei assim, o Jesus da minha avó, vou falar assim, Jesus, né? Eu falei, se o Senhor existe, eu vou ficar aqui para fazer a curetagem, tal, para parar esse sangramento, até para pagar os meus pecados, porque eu sei que eu bato nas meninas, que eu fumo maconha, que eu tenho mais de um namorado, que eu respondo a minha avó, ela manda eu chegar no horário, eu não chego, eu sei que eu minto pra caramba, eu faço pano pros caras com arma, com coisa de banco, eu tô toda errada. Mas se o Senhor existe, não deixa eu tomar bolsa de sangue, não. Mas só que tem uma coisa, se o Senhor existir e eu não tomar a bolsa de sangue, eu não posso garantir que eu vou ser crente. Você, sincera mesmo. Porque eu tenho que voltar pra praça, pra balada. O senhor sabe como que é a minha vida? É vida louca, senhor. E vai que eu falo pro senhor que eu vou virar crente, que esse negócio de virar crente, né? Que falo quem vira, desvira, tem que se converter. Eu falei, vai que eu viro crente e falo que eu vou virar crente e depois eu preciso do senhor de novo. Você vai falar, mas você mentiu pra mim, você não cumpriu o que você prometeu. Então, eu nem vou falar, eu só quero saber mesmo se o senhor existe. Né? Se eu vou virar crente é outra história. Né? Aquele negócio de saião, essas coisas pra mim não rola, senhor. Né? Então... Fechei a porta, porque eu ia com a minha avó com 13, 14 anos, eu ia com a minha avó se converteu. Minha avó era envolvida no ocultismo, em coisas pesadas, né, e tal. Não vou falar aqui para não ofender as outras religiões, enfim, mas era envolvida, não era simpatizante, era envolvida mesmo. Então, quando ela se converteu, ela me levava. Era uma igreja muito grande, que tinha 2 entradas e saídas. Vou no culto dos jovens. Tá bom, vovó? Tá bom. Que culto de jovens? Eu ia pichar os muros do Brás, tocar o terror lá, quando dava quase horário, eu voltava correndo. Oi, vó, o que foi lá? Foi tudo bem, filha? Foi, pregou Apocalipse. Ai, que mentirosa. Mentira, nem no culto dos jovens, nem no lugar eu tava aprontando. Mas quando eu passava pela igreja, ou quando eu ficava por ali esperando a galera chegar, eu sentia uma doçura, eu sentia uma presença, uma coisa tão acolhedora. Eu falei, nossa, que lugar gostoso, o que tem aqui que não tem na minha casa? Né? E eu falei, não, eu não sabia que era a presença de Deus. Mas na hora que eu passei no Vale da Sombra da Morte, eu lembrei daquele ambiente. E eu falei, eu acho que esse homem existe. E resumindo essa história, eu fiquei lá na maca e acordei no outro dia meio atordoado, o chá estava gelado. Eu falei, nossa, eu devo estar aqui faz tempo, esse chá, a bolacha tá murcha, o chá tá gelado, né? E tinha um documento, assim, uma prancheta na minha maca. E eu me sentei na maca e comecei a ler. Quando eu lia embaixo, estava assim, foi simultâneo, altas 14 horas. Quando eu olhei para a porta, minha mãe entrou com um agasalho de moletom e um tênis. Oi, me ligaram para vir te buscar.
Eu falei, só que foi simultâneo, eu li. Altas 14 horas, minha mãe chegou. Quando eu fui ler de novo, eu li, eu existo. Meu Deus. Eu não conseguia mais ler as horas. E aí, quando minha mãe entrou, fez todo sentido para mim. Na hora, eu existo. Eu falei, é Jesus, ele existe. Me deu um negócio assim que eu fiquei atônita naquele momento. Aí eu falei, mãe, o que aconteceu comigo? Ela falou, fez a curetagem, não vai precisar. Eu falei, mas não chamou gente para fazer bolsa de sangue, para repor sangue? Ela falou, não precisou. Estancou a hemorragia, o que tinha aqui de sangue no hospital, de estoque, eles, tudo bem, foi tranquilo, você não precisou, não precisa. Fui embora. Peguei minha filha. Falei, mãe, eu não vou, viu, no shopping, nem pôr lacinho na Thaís, sair com as colegas, não. Eu vou lá naquela igreja que você vai de vez em quando, igreja dos crentes ali embaixo, eu vou lá. Eu vou lá agradecer Jesus, né, porque eu não posso ser mal agradecida. Eu vou lá com ela. Então, o primeiro lugar que eu vou sair da minha casa com a minha filha vai ser lá. Depois eu vou pro shopping, depois eu vou exibir minha filha para minhas amigas, né, que era linda, é lindo, parecia um bebezão da Estrela, careca, os olhão verde, cílios compridos, coisa mais linda, um touro, minha filha era linda, é linda. E aí, quando eu entrei na igreja, pastor, fazem 25 anos que eu tô agradecendo. Uau! Em 4 meses eu me batizei, fui batizada com o Espírito Santo, fui fazer discipulado, depois fui fazer escola de líderes, depois me envolvi com o pessoal da Missão Antioquia, do Vale da Bênção, do pastor Jonathan. E ali eu não tinha recurso financeiro para fazer curso e nem estar lá, me manter lá. Porque eu era uma menina, mas eu cobria as escalas dos missionários daquele lugar. Então, eles faziam o curso o ano inteiro, quando era período de férias, eles me mandavam cartinha para cumprir as escalas de oração. Então, eu pegava escalas de oração de 4, 6, 12 horas, todos os dias. Então, eu tinha períodos pequenos de descanso e tal, e sempre... E andava praticamente esbarrando em anjo, porque quando você se separa mesmo e começa a orar e buscar, e eu fazia, e tinha um mapa enorme do mundo, e nós orávamos, profetizávamos ali, entrava naquelas ceras, cada uma tinha a sua, e ali a gente clamava, e ali foi o tempo, o Peniel meu com o Senhor. E depois eu fui cair e falei, já que eu era na rua, era um instrumento de Satanás, agora eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus. Aquela Zona Leste a gente varreu no evangelismo. Comunidades, favelas, comércio, outras igrejas, crente doente, crente capengo, crente expulso, crente que caiu no pecado, crente que adulterou. Jesus tem cura, Jesus tem cura, Jesus tem cura. Claro que eu ia acompanhado de outros pastores, intercessoras, né, mais experientes, mas era assim, eu fiquei num nível que eu sabia o que Satanás tinha feito, o que os demônios tinham feito com a minha família, com as minhas gerações, que não podia cair ninguém endemoniado, eu era a primeira a pular em cima. Queria, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E aí comecei a me inclinar para o lado da cura e libertação. E a igreja também me deu esse suporte. Sim. Começou a investir em mim nessa questão da cura e libertação. Mas dei muito trabalho para o meu pastor. Muito trabalho. Dei bastante trabalho para ele. É o mesmo pastor que a senhora foi falar com ele depois? Não, esse já era outro. Eu já estava casada, né? Foi tipo quase 10 anos depois. Foi a igreja que eu me converti, né? Pastor Saldanha, em memória da igreja, Primeira Igreja Unida de São Mateus, onde eu me converti. Me envolvi lá com o pessoal do louvor e tal. E aí eu tive um relacionamento lá. E aí eu não queria me envolver com ninguém, porque como eu já tinha uma filha, eu tinha essa consciência assim, pô, mas aí eu vou me envolver com alguém, a minha filha tô dando exemplo aqui, minha filha se acostuma com o João, aí já não é o João, agora é o Tiago, agora é o não sei quem, agora, e eu falei, não quero isso, eu quero fazer as coisas certas agora, tanto, pastor, que eu não sei como, né, só Jesus, porque eu tinha uma vida no mundo, desregrada, enfim, eu esperei quase 7 anos para eu casar, uma menina de 21 anos, eu fui casar com 28. E eu me guardei para o Senhor. E eu fui criando minha filha, o pessoal tinha ensaio, louvorzão, o dia inteiro, almoço na igreja, me ajudava, uma trocava, outra segurava a Thaís, outra punha para dormir, nós balançava com o carrinho, eu lia a partitura, eu lia o louvor, eu cantava, desafinava. Olha, acho que Deus tinha um filtro para ouvir minha voz cantar, porque não cantava nada. Mas eu queria estar ali. Eu queria estar ali. Né? E aí criei minha filha também nos caminhos do Senhor, e eu tive essa experiência marcante com o Senhor. E de lá para cá, então, depois de tudo que aconteceu, para mim, deixar Jesus nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. Nunca foi. Foi um verdadeiro impacto, na realidade, né? Foi. E é o impacto aquele que Saulo vira Paulo, né? Saulo vira Paulo. Ele me levou no caminho de Emaús, literalmente. Eu tive algo parecido com a senhora também. Eu entrei traficante dentro da igreja e saí cristão. Meu Deus. Cheguei em casa, joguei quase 100 mil reais de droga fora. Meu Deus. E os 100 mil reais não estavam pagos. Eu cometi essa loucura. Não, uma loucura mesmo. Só o Senhor para te livrar, né? E aí foi isso mesmo. Diante disso aí, eu também fiz um dia e eu tive que perguntar pro Senhor, né? Porque vieram me cobrar. Claro. Eu não tinha dinheiro para pagar.
E eu disse assim, Senhor, eu só tenho minha moto agora, não tenho mais nada. Mas se realmente tu quer alguma coisa comigo, eu vou pegar minha moto agora, eu vou sair pra rua. E no momento que eu sair pra rua, Senhor, eu não sei pra onde eu vou, porque eu vou andar. Me leva pra algum lugar onde eu consiga esse dinheiro pra pagar. E eu rodei o dia todo, pastora. Meu Deus. Quando eu encostei num amigo meu, mas sem intenção de nada, eu encostei para descansar, para pensar, para ver o que eu ia fazer, ou ir embora, pegar minha família e ir embora, porque a gente pensa, né, no plano B. E aí o cara, o que houve? O que tu tá com essa cara e coisa? E eu disse, mano, vou te falar, aconteceu isso. E ele chegou e disse assim, olhou para mim e disse assim, eu vou te emprestar esse dinheiro. Uau. E eu disse, cara, mas eu não tenho como te pagar agora. Ele disse assim, não, isso aí a gente vê depois. Mas pra você não morrer, né? Mas uma coisa eu vou te falar, mano. Se Deus. tu voltar, quem vai te matar sou eu. Uau. E o cara me emprestou o dinheiro. E daí, Que desde ali, linda. pra senhora ter ideia, demorou uns 5, 6 anos pra eu pagar o cara. Eu imagino. É uma quantia expressiva, porque, né? eu também nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito nada. Outra coisa, né? Não conhecia outra coisa. A vida fácil, sim, né? E então era de tudo aquilo que sobrava. Às vezes eu pagava até com... Mas na realidade o interessante da situação é que, tipo assim, ele emprestou sem com intenção... Que um dia fosse receber. Porque, cara, foi muito pingado. Acho que ele nem viu a cor desse dinheiro. Pra senhora ter ideia, uma vez eu paguei até com vale alimentação. Olha... Mas ele aceitava, entendeu? Ele Sim. aceitava e assim eu paguei. Mas o interessante de tudo, pastor, é que, tipo assim, os vida louca, eles precisam ter uma prova extrema. Tem que ir no extremo. É no extremo. Porque senão parece que o negócio não desenvolve. Se não tiver esse impacto mesmo de Paulo, de Saulo virar Paulo, aquele impacto de ficar 3 dias, sabe, desnorteado, não sabendo o que vai fazer, para onde vai, mas ao mesmo tempo tem uma certeza, cara, já era, minha vida tá entregue. Sim. Que deve ter acontecido com a senhora, né? Eu posso fazer uma analogia, né, uma comparação. Uma vez, não é que eu questionei, eu conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, por que na África acontecem milagres mirabolantes, né, de mortos ressuscitar, a pessoa levantar da cadeira de roda, o cego ver? Isso aqui acontece em alguns lugares, mas por que esse mover não é aqui assim, intenso também? E aí eu lembrei que lá, eles também precisam, igual o senhor falou, precisam de uma experiência forte, de uma experiência marcante, porque lá eles veem a feitiçaria a olho nu. Sim. As coisas se moverem, as coisas levitarem, então eles têm essa... Então se chegar lá o evangelho morno, a gente foi sábado no presídio, né? A gente vai todo sábado. Um sábado sim, um sábado não, na realidade. Sim. Dentro da penitenciária aqui de segurança máxima, né? É mesmo. E a gente tá ali ministrando aquela coisa toda, né? E aí, uma glória de Deus, assim, pastor, você não tem ideia. Uma glória de Deus. E eu acho que porque, né, sei lá, as pessoas se entregam mais, sim, enfim, eu acho que também não tem... Mas enfim. E aí... Do nada vem um louvor e eu escuto assim, sabe, no meio do louvor, assim, pastor, tem jeito pra mim também? Oh, meu Deus. Uau. E se eu te disser que eu vim aqui por sua causa? Cara, são coisas assim que tanta gente tá liberta, né, pastor? Tanta gente tá fora de uma escravidão. Sim. E claro que o viver com Cristo e o ter um encontro com Cristo, ele não vai te tirar no outro dia a pendência no banco. Não. A gente planta, a gente colhe. Isso. Né? Eu plantei quando eu conheci Cristo, eu colhi muito tempo depois. Sim. Mas uma coisa é colher com Cristo. E outra coisa é colher. Colher com Cristo é multiplicação. Exatamente. Né? Sem Cristo é só enfado. No momento da sua revolta ali, eu me lembrei de Jonas, por quê? Porque Jonas, ele queria isso, né? Ele não queria ir para onde ele tinha que ir, Sim. Porque ele sabia que se ele abrisse a boca para falar de Jesus, o arrependimento ia vir para aquele povo. Sim. Então, e o mais interessante, pastor, é que eu acho que daí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, é que a falta de perdão faz com que a gente fique totalmente longe de Deus, dentro do ambiente de Deus. Sim. A palavra diz que nós ficamos na mão de atormentadores, dos verdugos, né? Quando a gente não perdoa. E falando sobre isso ainda, conto um pouco também no livro, vários spoilers aqui.
quando eu passei por essa situação da pedofilia, eu falei, você tem que, né, sempre colocar aquilo diante do Senhor. Eu até brinquei com a pastora Sil ontem, falei assim, esses dias eu falei, viu, mas eu já tinha ido para encontro, reencontro, pós-encontro, desencontro, eu já perdoei esse homem, no mundo espiritual está perdoado. E sempre exercendo esse mesmo perdão. Quando o Senhor falou para mim escrever o livro, que realmente o Senhor enviou recurso e fez uma reviravolta na nossa vida, eu falei para o meu esposo assim, eu vou na casa do fulano de tal. Ele falou, da onde? Eu falei, do fulano de tal. Pastor, eu fiquei 38 anos sem ver esse homem. Uau. Não deixei ele no meu casamento, não deixei ele conhecer os meus filhos. E quando estava bem de manhãzinha, assim, eu falei, era um sábado, eu falei assim, vamos coloca um louvor, nego. Eu acho que Deus quer ministrar alguma coisa, me preparar para alguma coisa. Eu estava decidida mesmo. Eu estava decidida a ir lá. E aí eu falei, não quero plateia, não vou avisar ninguém da família, porque talvez podia pensar que eu fosse lá maltratar ele, mas também não fui na condição de Satanás, de acusar. Nossa, é pedófilo e tal. Não. Mas quando eu peguei, que eu comecei a arrumar meu cabelo, pastor, eu escutei assim, audivelmente. Agora eu sei que eu posso te pedir qualquer coisa. Uau. Aí eu larguei tudo ali, eu falei, nego, aí sentei no sofá, eu falei assim, nego, o que Deus vai pedir mais pra mim? O que ele vai pedir mais pra mim? Ele falou pra mim agora, ele acabou de falar, que agora ele sabe que pode me pedir qualquer coisa, porque eu vou na casa do meu ofensor. Ali eu estava dizendo pra Jesus, eu quero matar a minha carne, eu quero morrer por amor a ti. E se é isso que falta, eu vou fazer, porque eu fiz o caminho, a contramão, porque servir a Cristo é a contramão do mundo, né? Porque se a pessoa te faz o mal, alguma coisa, ela tem um lapso de noção, de senso, ela, pastor, o senhor me perdoa, não devia ter feito aquilo, tal, ter falado, ter agido de tal forma. Então esse é o caminho natural, se a pessoa se converte ou se ela tem uma crise de consciência. Mas a pessoa que foi ofendida e até o seu ofensor, é um caminho totalmente de contramão.Eu fiz isso no anonimato, chamei meu esposo para ir comigo, pediu para... eu perguntei, ela não sabia mais onde era a casa, só sabia o rumo, né? E aí eu perguntei para algumas pessoas ali onde morava, fulano de tal, e achei a casa e fui com meu esposo. E a pessoa que nos recebeu falou assim, espera aqui na sala um pouquinho, que daqui a pouco você entra no quarto. Parecia que todos os demônios do inferno foram naquela sala. Uau.Dor de estômago, ânsia de vômito, dor de cabeça, aquele tremedeiro, aquela falta de ar. Eu lembrava que eu ia escutar a voz desse homem de novo, que eu ia ver as mãos dele de novo, e aquilo começou a me dar uma coisa ruim. E eu pensei, se perecer, pereci, mas já que eu tô aqui, eu vou. Aí eu olhei pro meu marido e fiz assim, tô passando mal. Ele falou, se Jesus te trouxe até aqui, se você não quiser, amém, mas se ele te trouxe até aqui, fica firme. Parecia não, foi 2 ambientes totalmente diferentes, pastor. A salinha que nós esperávamos, porque ia trocar ele, arrumar tal, ele já estava com 96 anos. Meu Deus. Só que eu tive o cuidado de ligar para alguém da família e falar, ele tá senil, ele conhece as pessoas, ele... Não, tá meio cego, mas ele ainda vê alguma coisa, mas ele lembra de todo mundo, ele conversa. Eu falei, ótimo, é isso. Quando a gente entrou naquele quarto, aquela opressão na sala, e quando a gente entrou naquele quarto, meu esposo tá aqui, ele viveu isso comigo. A glória de Deus veio assim, Quando eu olhei para ele, eu senti um arrependimento, uma misericórdia, uma coisa de por que você fez isso? E que o arrependimento de Cristo chegue até você. E aí quebrou aquele gelo, oi, tudo bem? Nossa, você aqui, meu Deus, e a sua mãe, a Sandra? E o fulano começou a falar. E aí eu vi que a conversa foi um pouco pro lado muito social, de visita. Aí eu falei assim, olha, eu vim aqui com um objetivo.Eu vim aqui com o objetivo de te falar que Jesus me alcançou e que eu sou alcançada pela glória de Deus todos os dias e que Ele me perdoa todos os dias. E eu preciso chamar o pecado pelo nome, mas não para te acusar. Quando eu era uma criança, você me tocou onde não devia. Quando eu era uma criança, você me falou coisas que não deveria. E quando eu era uma criança, era para você ter me amado e me protegido. Mas para que anjos e demônios, principados e potestades ouçam, você é um homem livre e perdoado, porque eu te perdoo.E aí foi assim, e ele ficou atônito. 32 dias depois ele morreu. Meu Deus. Acho que ele estava esperando, né, esse momento. E aí realmente o livro saiu. E aí realmente o Senhor, o que nós vivemos na nossa família, pastor, foi algo assim, vamos falar assim, né, o português assim, pra gente entender, como se fosse uma situação de novela mexicana, o que aconteceu. 20 anos pagando aluguel, já moramos em 14 casas. Já moramos dentro de um Del Rey. Vai tirar suas coisas, vocês tiram, vai ter que pôr pra fora. Então a gente guardou nossas coisas na casa de amigos e ficamos lá com as nossas coisas de higiene pessoal, uma troca de roupa outra dentro do porta-mala do Del Rey e saímos para trabalhar.
Quando a gente voltava, depois das 6 ninguém vai ir lá, né? Ninguém tá trabalhando, ninguém vai tirar nós de lá. Então a gente pegava nossas coisas, descia só o colchão. Falei, bom, se levar, vai levar só o colchão. Então a gente tirava o cobertor, as coisas dali, o carro podia ficar na garagem, porque a garagem era compartilhada, né? Era sobrados que tinha lá. E aí a gente entrava, tal, no outro dia cedinho a gente saía e colocava as coisas lá e levava a roupa na minha mãe. Até a gente jantava na minha mãe quando voltava do trabalho também. Minha filha ia pra escola, minha mãe pegava ela, dava almoço, e era assim. E a gente já dormia os 3 no colchão de solteiro. Uau. E aí até a gente conseguiu uma outra casa. E aí um belo dia, depois de... Escrevi o livro por 2 anos, nós estamos em 2025. Tá? Então isso aqui é uma obra de 5 anos. Né? Então, eu comecei a escrever em 2020, fui até 2022 escrevendo. Quando passou quase um ano que o livro estava escrito, eu não fiquei na ansiedade. Senhor, e aí o livro? Senhor, e aí? Tá parado? E eu descansei. Falei, um dia vai acontecer, meus filhos vão publicar, alguma coisa vai acontecer, né? E aí, pastor, bateu na minha casa lá em São Paulo, já tinha trazido minha mãe para Louveira, só que a casa da minha mãe eu aluguei. E trouxe minha mãe para Louveira. Falei, mãe, não tô conseguindo dar conta São Paulo, Louveira. Porque no mesmo dia que eu ia visitar ela, eu tinha que fazer banco, mercado, levar ela no cabeleireiro, limpar a casa, descongelar a geladeira. Eu falei, mãe, não tô dando conta, vamos embora? Não, eu não vou, porque enquanto a avó tá aqui... Aí minha avó faleceu, eu falei, mãe, agora deu, vamos embora. E aí a gente cuida dela. E aí eu falei, meu Deus, né? Aí bateu uma pessoa lá, da minha família, por parte do meu avô de Portugal. Falou para a pessoa que estava lá na casa ainda, que mora do lado, falou assim, um parente meu, e falou, eu preciso falar com a Sheila, porque eu vi que a Sandra é interditada, né, e a Sandra, eu não sabia, e por que Deus tinha me levado a fazer isso. Por outras situações de família, né, questão de bens e tudo, eu precisei interditar minha mãe, então minha mãe tem alguns diagnósticos, né, de alguns CIDs que fala, né, ela tem... bipolaridade, dificuldade cognitiva, assuntos abstratos, enfim. Então, foi feita uma perícia, né? Não foi que eu falei, olha, precisa interditar. Eu falei, não, vamos que a justiça decidir, amém. Então, e aí optou por essa situação. E aí ele explicou. Esse parente falou assim, olha, não tá mais aqui, ela já tá 15 anos em Louveira. Ah, mas eu preciso falar com ela. Eu preciso falar com ela, porque o irmão dos irmãos das irmãs do avô Antônio, português dela, morreu. A filha dela também morreu. Não deixou netos. O avô Antônio também morreu. E ela tem parte numa herança. E aí, conseguiu o meu telefone e me ligou. Eu estava com uma sinusite naquele dia, mal. Cheguei mal da igreja. Aí meu marido que atendeu falou, mais tarde eu falo para ela ligar, que ela tá meio mal agora, tá tomando remédio e tal. Vai te ligar. Eu acordei, assim, dei aquela dormidinha tarde. Aí liguei, falei, oi, tudo bem? Eu sou a Sheila, neta do seu Antônio português, tal, o que houve e tal. Ela começou a comentar comigo. Ela falou assim, ó, você pode me encontrar tal dia e tal lugar, mas guarda o teu carro. Eu falei, aonde? É em Santo André, guarda o teu carro. Que a gente vai, eu aluguei uma van. Eu chamei os outros herdeiros e a gente vai ver os imóveis. Eu falei, os imóveis? A gente vai ver os imóveis. E na hora, aí Deus não sabe brincar, eu falo que Deus não é gente, né? E falou, na hora do almoço, né, vai chegar os parentes que estão vivos, com mais de 90 anos, os tios da sua mãe. Minha mãe fazia quase 50 anos que não via os portugueses. E falou, e aí eu reservei, porque tá muito calor, muito sol, para ele estar indo nos imóveis com a gente, que a gente vai em 4 cidades. Falei, 3 municípios. Falei, tá. Tá bom, pensei comigo. Bom, meu avô tinha 2 padarias, deve ser alguma padaria, alguma coisa que vai ratear em todo mundo, né? E não vai dar pra fazer quase nada, mas tudo bem. Pensei, a fé é pequena, né? Acostumada naquela luta, né? Eu falei que nós estávamos igual o Júlio, eu tenho 2 empregos. Então, assim, a gente lutava muito. E eu falo, sabe, pastor, se nesses 20 anos que a gente trabalhou tanto, esse doou, tinha 2, 3 empregos, e trabalhava em festa, em buffet, para não deixar a peteca cair, para pagar as contas. Se eu tivesse corrido mais atrás de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas, e não tivesse inconscientemente dentro da igreja, mas correndo atrás de mamon, se eu gastasse essa energia para buscar a Cristo, porque Ele é a fonte, tudo está nele. Se eu tenho a presença, eu tenho tudo. Uau. Mas para mim sair do sistema, demorou. Então eu estava no muito serviço. Abre, fecha igreja, faz isso, faz aquilo. Chegou uma hora que eu falei, eu estou fazendo para Deus ou para Jesus? Não estou entendendo mais nada, eu estou fazendo para o homem. Cadê a tua presença? Cadê a tua glória? Cadê? Tomava ceia, tinha que voltar para não sei o quê, tem que recolher, tem que fazer porta, tem que... Meu Deus! Noite da pizza, noite da feijoada, noite não sei o quê, noite. Os eventos. Os eventos, né? E a gente fazia muito marmitex para moradores em situação de rua. Então era uma vida muito ativa. Então eu achava que eu estava muito crente. A gente era os mais crentes, os meus filhos eram os mais crentes. Até que Deus nos quebrou e esmiuçou todinho. E aí eu falei, tá ok. E aí nós fomos ver, e ela falou assim, ó... E aí eu reservei um restaurante, tá? Que na hora do almoço vai chegar ali os parentes e aí a advogada que vai ler os bens de Portugal também vai chegar. Eu falei, oi? Quê?
Aí o Senhor estendeu de novo sobre mim a bandeira da Alemanha. Eu não te falei que eu vou te levar para a Europa? Uau. Aí eu falei, tá. Aí tudo fez sentido. Passou aí uns 3, 4 anos dessa partilha. Aí acho que Deus falou assim, tá, agora você quer morar aí no Brasil ou em Portugal? Porque Ele me deu bens no Brasil e em Portugal. Nós temos uma casa em Seixas da Beira, Coimbra. A cidade chama Oliveira do Hospital. E a gente está indo para lá agora até o final do ano. Uau. Então, assim, para quem colocou as coisas num Del Rey, morou em 14 casas, meu Deus, você pode fazer a gentileza, né? Então, assim, aí eu entendi quando o Senhor falou assim, eu vou trazer todo o recurso. Então, pra gente, eu não posso reclamar hoje, igual eu estava fazendo um post agora, dormindo 4 horas por dia, me trocando no shopping, almoçando para um outro compromisso. Mas eu não posso reclamar daquilo que eu orei um dia. Senhor, me deixa full time na tua obra. Eu quero gastar a minha vida. Não é lavando banheiro, não é fazendo comida, não é digitando, não é recebendo pessoas. Me deixa gastar a sua vida no teu altar. Eu nasci para isso. E o tempo chegou. Uau. E o tempo chegou, né? E aí o Senhor fez tudo isso, o livro nasceu, né? Com lágrimas, com dores, eu tive que revisitar alguns lugares. O senhor sabe que essa semana que passou, eu estava numa igreja, e muitas mulheres pegando o livro, a gente tirando foto, aquela coisa que precisa ser feita, que é legal, que é bacana, aquele contato. E ela falou, olha, eu vim te abraçar, seu testemunho que você falou ali, pastora. E começou a chorar. Ela falou assim, eu tenho alguns problemas no meu casamento por conta da pedofilia também, mas eu não vou comprar o teu livro, tá? Porque vai ser gatilho para mim. Eu falei, gatilho até hoje. O gatilho que vai ter nesse livro vai ser para tua cura, para nunca mais doer. Em nome de Jesus, você vai levar esse livro. Porque no meu casamento eu falei, olha, o dia que eu me posicionei, eu falei, Jesus, a terceira dobra desse cordão no meu casamento é o Senhor Jesus. Eu não casei com meu marido e com o fulano de tal para ele estar no meu leito. E eu me posicionei na minha casa. Eu falei, em nome de Jesus, sai do meu casamento, sai do meu leito, sai da minha mente, que meu marido tenha liberdade. Nós temos liberdade em casa, porque algumas atitudes, algumas coisas, brincadeira, eu lembrava. Era um gatilho para mim. Uau. E ele respeitou, não fazia, não brincava daquela forma, tal. E aí o Senhor me livrou também desse cativeiro. Uau. De viver um casamento pleno, né? E meu marido, eu falo que ele vai ter uma cadeira do lado de Jesus, porque quando a gente se conheceu, que foi pra gente casar... O pastor é mais calmo? Parece que eu sou um pouquinho agitadinha, né? Não, porque do lado de todo sanguíneo tem sempre uma pessoa mais calma. Não, eu falo que ele é a agulha que fura o meu balão. eu peguei essa agora. Eu sempre lá em casa, lá, a Kelly tem que às vezes... pegar no tranco, né? Às vezes eu falo, e o engraçado, não vou nem falar pior, né? O engraçado é que ele entra em todas as minhas barcas. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero visitar tal cidade. Aí quando ele fala, amor, não. Parceiraço. Aí eu, não, parceiraço. Aí eu falei, não, então tá, né? Aí a gente tem que ficar sob a missão. Aí eu falei, então tá bom, mas assim, é o equilíbrio. E quando a gente se conheceu, foi no momento de dor. Eu não dirigia, eu não tinha carro, mas eles tinham um estúdio de gravação, né, no Tatuapé, e eu falei, nós tínhamos muito contato, tinha aquele tal do Rádio Nextel, e eu nunca fui assim, oi, eu vim vender anúncio de jornal, vocês estão interessados? Eu falava, seus caras de cavalo, bota esse café velho pra fazer aí, que eu tô chegando com os pão de queijo, e eu não tô dando viagem perdida, e não tô saindo aqui de Santo André pra não fechar nada, tá, vocês vão fechar alguma coisa comigo, e tô te dando cortesia disso, daquilo, tem evento tal, tô levando os ingressos, era assim, né, amor? E chegava lá, a gente tomava café, e eles fechavam, e falava, coitada, né, fecha aí um anúncio com ela, dá um cheque pra essa menina, pelo amor de Deus, né? E aí eu conhecia, tinha os rádios dos meninos, tudo. E aí conversava sempre com eles. Eu falei, nossa, consegui a clínica, mas quem que vai levar minha irmã agora, meu Deus? Quem? A família não queria saber. Era uma drogada, era uma noia. Já ajudei tanto, não quis saber. E aí eu chamei ele no rádio. Falei, Anderson, será que se eu colocar gasolina no seu carro, você não levaria a gente ali na cidade de Amparo, me conseguiu uma clínica, minha irmã está nessa situação, assim, 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 e o pai dele tinha acabado de falecer de câncer, fazia menos de 1 ano. Ele falou, eu levo, que dia que é? Eu falei, tal dia. Então, no trajeto todinho, eu fui conhecendo um pouco dele, ele foi conhecendo um pouco de mim. E de vez em quando, como é que tá sua irmã? Tá tudo bem, como é que tá? Não sei o quê. E foi indo. Então, muitos eventos, a gente sempre estava junto. E aí eu pensei, quando foi que aconteceu da gente namorar e tal, e ter um relacionamento, eu falei, ele não pode casar enganado. E eu falei, mas eu também não posso pedir ele em casamento. Eu fiquei naquelas, né? E eu falei assim, olha, eu tô 6 anos servindo a Deus, eu não quero ter um namoro que não é santo, voltar a ficar em cima do muro, porque eu falo que o crente Raimundo, ele tá com o pé na igreja, eu tô no mundo. Aí ele apanha do diabo porque ele judia mesmo, e apanha de Deus porque Deus corrige a quem ama. Então ele não tá nem lá nem cá, ele não se decide.
E eu falei assim, então, né, a gente não pode cair em pecado, tal, você já tem, acho que ele estava com 35 anos na época, meu marido, 34, e eu tinha já 27, e eu falei, né, a gente já tem uma vida, uma vivência, então eu queria, né, mesmo que a gente não for casar, eu queria que o nosso namoro tivesse um propósito. Ainda que lá na frente não desse certo. Mas não namorar, sair por sair, e não ter um compromisso, né? Ele falou assim, então acho que a gente tem que casar. Aí eu falei assim, eu acho que eu te amo. Ele falou, eu também te amo. Eu falei, então tá tudo certo. E aí quando foi que ele falou mesmo que ia comprar aliança, eu falei, ele não pode casar enganado, né? Um rapaz que foi criado com 10 irmãos, com pai e mãe, criado na igreja, diz que meu sogro enchia a perua e levava todo mundo, e os amigos e todo mundo para a igreja, com a menina que passou pela pedofilia, estava doente com depressão e pânico, a avó era virada no giraia, minha mãe estava no alcoolismo, o outro era pedófilo. Falei, não tinha pai, assim, presente, né? Tenho pai, né? Tenho contato com meu pai, graças a Deus, mas não tinha pai, assim, presente, né? Porque eles se separaram. E eu falei, você não pode casar comigo, assim, enganado. Ele, mas que enganado? Tem outra pessoa, mulher, né? Aí eu falei assim, não, eu tô doente, cara. Eu tô nos lugares, eu passo mal, eu não entro em elevador, eu não entro em escada rolante, multidão. Eu vou ser uma chata, uma baita de uma namorada chata. Não quero isso, não quero aquilo, vou me embora, tô passando mal. Me dá morredeira, eu não sei o que eu tenho. Morredeira. Dá morredeira, eu não sei o que eu tenho. E naquela época, pastor, ninguém falava da depressão e pânico nas igrejas. Hoje a gente fala, querido, olha, canja de galinha e terapia não faz mal para ninguém, vai se tratar. E chega a ser uma hipocrisia, porque se eu quebrar a perna, eu vou colocar um gesso na perna. Se minha pressão subir, eu vou tomar um remédio. Por que se eu tô com as minhas emoções abaladas, eu não posso me abrir para alguém? Por que psiquiatra é taxado como só para coisa de louco? Né? E nas igrejas não falava, então também não tinha, como meu marido falou, pessoas habilitadas para lidar com aquilo. Ou era falta de Deus, ou era falta de oração, ou era demônio. A função emocional dentro da igreja é comparada a demônio. Era isso, né? E até que um dia eu contei para ele isso, e eu falei, amanhã ele marcou encontro, mas eu sei que ele não vai vir. Mas ele foi firme, ele falou, olha, quem vai te curar vai ser Jesus, nós vamos casar assim mesmo, porque eu sei que Jesus pode te curar. E ali foi o meu Boaz, né? Eu falo que ele foi meu Boaz, o meu resgatador. E no meio de tudo isso que aconteceu, eu trabalho no jornal, agora eu tenho meu dinheiro, aluguei uma casa, peguei minha filha, mobilei, os irmãos me deram armário, televisão, me deram isso, me deram aquilo, arrumei caminhão, peguei tudo, a casa ficou uma gracinha. Quando realmente eu ia descansar na minha casa, o Senhor falou assim, eu mandei você sair? Volta. Eu falei, voltar para aquele lugar, embora eu amo minha avó, minha mãe, minha família, mas eu não tenho aqui que paz. Volta, porque eu vou te tirar de lá com uma aliança no dedo. Uau. E eu falei assim, brincando, sempre fui muito assim, né, brincalhona, eu falei assim, eu perco a amizade, mas eu perco a piada. E eu falei assim, Senhor, que casar? Se nem os pedreiros da rua mexem comigo, nem namorado eu tenho, paquera, ninguém. Pra onde eu aponto, sempre chego atrasada. Já tem uma na frente. Tá igual o homem que queria ser curado na beira do tanque. Né? Por que você tá aí ainda? Porque toda vez que eu tento entrar na água, alguém pula na minha frente. Era assim. E aí o Senhor falou assim, eu obedeci. Eu falei, tá bom. Aí lá vai eu caçar a cara, né? Chamar o moço, o dono da casa. Eu falei, olha, eu vou ter que entregar a casa, porque Deus mandou. Ele falou, não, tudo bem, os encargos, pode deixar, tudo bem, tirar. Comecei a doar todas as coisas, lá vai eu voltar para casa. Aí foi nesse período que eu conheci o Anderson, internei a minha irmã e tal, e eu falei, ele falou, não, Jesus vai te curar, contei toda a verdade para ele. E em 1 ano nós namoramos, noivamos e casamos. Em janeiro, em março nós começamos a namorar, em agosto nós ficamos noivos, em dezembro nós nos casamos. E esse ano faz 20 anos que nós estamos casados. E ele é o amor da minha vida. Nossa, faz 20 anos também que eu faço esse ano. 20 Casado. anos. 20 anos. Em dezembro. 20 anos. Então, assim, minha mãe teve AVC, ele carregou minha mãe no colo. Eu sei que se eu tiver... Às vezes eu saio para alguns compromissos, ele fica com meu filho. Uau. Pode deixar que a gente dá o remédio, a gente leva no mercado, a gente dá a comida, a gente cuida, nega, fica tranquila. Porque, graças a Deus, minha mãe anda sozinha, come sozinha, né? Consegue ter uma debilidade ali. Mas, então, a gente não deixa ela sozinha, né? Tanto que eu tô aqui, mas o irmão dela, que é o meu tio, a gente foi criado como irmãos, porque minha avó adotou ele. Ele tinha 10 anos e eu tinha 6. Então, a gente cresceu mesmo como irmãos. Então, quando eu preciso, eu ligo, pá, dá pro Pacheco, né? Ele chama Gilmar, mas chama de Pacheco. Você pode vir e tal, ficar com a mãe, que eu tenho uns compromissos ali aqui. Você pode vir? Aí a gente... Mas é só para ter companhia mesmo, para não deixar ela sozinha, né? Então, e aí o Senhor sempre vai dando essas estratégias. E eu fiquei, pastor, 4 anos doente. Não. 4 anos doente.
E hoje eu falo, quando eu vou ministrar em algum lugar, ou numa conversa informal com uma amiga, com alguém, eu falo, cara, procura ajuda. Primeiro, ontem foi me perguntado no podcast, né, que eu estava ontem ali em Curitiba. Deixa eu pegar uma olhada aqui, pastor. Pode ficar à continuar. vontade, fica à vontade. E falou assim, e como que foi? O que você diria para essas pessoas que passam pela depressão e pânico? Qual que é o segredo? Qual que é o caminho? Eu falo, o caminho é não deixar a fé, que é uma palavra tão pequenininha, mas tão poderosa. Então, assim, deixar Jesus de forma alguma, de jeito nenhum, não é uma opção. E a segunda coisa é procurar ajuda médica, ajuda clínica, né? Porque Deus teve misericórdia de mim, porque eu estava embutida na minha religiosidade, que eu não podia procurar médico, que era coisa que era demônio, era falta de Deus, era ambiente familiar, era tudo, mas eu não tinha ajuda. Um dia teve uma reunião de um aconselhamento em grupos na igreja, na nave da igreja mesmo, e eu caí com um pastor. E eu falei, olha, eu tô assim, eu tô mal, eu tô aqui, eu tô passando mal, eu vou morrer agora, eu vou morrer daqui a pouco. Ele falou, olha, procura o Dr. Farias. E esse Dr. Farias, ele atendia o pessoal da alta sociedade ali no Cambuci. Eu não tinha nem condições de pagar uma consulta com ele. Mas eu liguei e ela falou o valor da consulta. Eu falei, tá bom, quando eu tiver a provisão, tal, Deus vai preparar. Ela falou assim, você pode me ligar daqui uns 40 minutos que o doutor tá jantando? Eu falei, posso. Aí eu liguei, falei, a senhora pediu para ligar de novo. Pensei, acho que ela vai falar que ele vai me dar um desconto, né? Ela falou assim, ele falou para você vir amanhã às 10 horas que ele vai te atender. Aí eu falei, não, eu preciso ter o recurso. Ela falou assim, não, é só para você vir. Quando eu cheguei lá, aquela coisa linda, aquele consultório maravilhoso. Aí ele era pastor também. E aí, por isso que eu me abri para cura. Porque ele falou, naquela época, né? E ele falou assim, agora eu vou te tratar como médico. Eu falei, tá bom. Pode falar que meu fim é no Juqueri, né? Porque com esse histórico familiar, tudo que eu passei, não tem jeito para mim. Aí ele falou, não, minha querida, o nosso corpo, ele tem muitas químicas. E o que eu vejo em você? Você gastou mais energia do que o seu corpo podia produzir. E mais serotonina do que o seu corpo podia produzir. Por conta do histórico familiar, por conta de não dormir, tá sempre... Porque assim, lá em casa, acho que eles faziam para o ímpar para ver quem ia dar trabalho. Não, hoje eu que vou me jogar na laje. Não, hoje eu que vou quebrar a casa toda. Não, hoje eu que vou brigar e dar porrada de todo mundo. Não, hoje eu que vou... Entendeu? Então, na minha casa, pastor, era a casa da vergonha. Só parava ambulância, polícia, confusão, briga, só. Então, ele falou, com esse histórico, dormindo pouco, preocupada com a mãe, você trabalha com a cabeça na sua casa. Eu tinha liberdade no jornal de entrar e sair a hora que eu quisesse, por conta dessa situação familiar. Então, eles sabiam também que se eu precisasse rodar o jornal até de madrugada, eu ficava. Mas só que eles sabiam também que às vezes eu passava noites e noites no hospital. Só podia chegar lá num trabalho 9, 10, 11, meio-dia. Mas também eu ficava até, né? Eles viam a minha dedicação. Então, nesse jornal eu comecei como vendedora, depois eu fiquei como supervisora e depois eu me tornei a diretora executiva desse jornal. Né? Os meus chefes foram os meus padrinhos de casamento. Uma delas mora nos Estados Unidos hoje. Quando vem para o Brasil, a gente faz questão de se encontrar. É uma mulher de Deus. Manda um beijo aqui para ela, Simone Fernandes, está lá na Flórida, nos Estados Unidos. Então, assim, Deus me cercou de pessoas dele, né, para me ajudar nesse caminho. Pastor, esse livro, ele tá... Como é que faz para adquirir ele? Tá, posso falar meu Instagram, pastor? Por favor. Tá. Meu Instagram é o PRA Sheila Marques. Lá tem o link. Ele chega para qualquer lugar, não só do Brasil, mas do mundo. Ele chega embaladinho, bonitinho. Amém. E lá tem o link onde pode estar adquirindo o livro. Tá? Liberta do Cativeiro. Liberta do Cativeiro. 300 páginas para mergulhar. Olha, gente. No ambiente de libertação e cura. Com certeza é um tempo de leitura. Sim. Bem bacana. Sim. E agora, para terminar, pastor, é isso que eu quero falar, para a senhora resumir, como é que é enfrentar essas portas fechadas dentro desse cativeiro? É solitário. Porque assim, hoje a gente vive num tempo em que as pessoas, elas correm disso, elas fogem disso. Elas fazem questão de não abrir essa porta, porque é dolorido, a gente sabe que é, né? Sim. Eu já passei por isso, acho que todo mundo passa. Sim. Mas a senhora tem propriedade, até porque esse livro ele não é grosso por acaso, pastora. Não. É porque aqui, de repente, tem um manual de como sair de dentro São desse ferramentas, lugar. Né, que o Senhor nos dá. Como que foi para a senhora sair desse lugar, mas ao mesmo tempo o estímulo de abrir essas portas? Porque a palavra diz que, lá em Lucas 15, da dracma perdida, a palavra diz que quando ela perdeu a dracma, ela acendeu o candeeiro e pegou a vassoura. Sim. Se ela pegou a vassoura, ela viu sujeira. É. E se ela viu sujeira, é porque a luz estava acesa. Sim.
Sim. Então quer dizer que quanto mais chegamos mais perto de Cristo, mais a gente enxerga a sujeira. A questão... Quanto mais luz, mais você enxerga o ambiente. Exatamente. Então, a questão dentro desse contexto é a força para pegar essa vassoura. Sim. Jesus. Uau. Jesus. Amém. Eu já me vi, eu mentalizei mesmo, na minha mente, eu enrolada, apertando as vestes de Jesus. E eu falava, Jesus, quando as minhas forças de segurarem nas suas vestes se esvaírem, porque uma hora ela vai acabar, o Senhor me segura. Porque eu falo que o lugar mais alto que nós podemos chegar, pastor, é aos pés de Cristo. E ontem mesmo eu estava conversando com algumas mulheres, no culto de mulheres ali em Curitiba, e eu falei assim, olha, deixa de tomar dipirona, que a dipirona só tapeia a dor, né? Uhum. É a hora da bezetacil, é a hora daquilo que dói para não doer mais, sabe assim? E só que também tem situações que a gente tem que estar atento, pastor. Às vezes nós tivemos um encontro com Cristo, a cura está disponível para nós. É só nós ainda entrarmos neste lugar de cura, no Senhor. Mas sabe esses passarinhos que, quando o Ibama acha, cativeiros e tal, que no passarinho tem a comidinha dele, tem a água, ele abre a gaiola para o passarinho sair, ele não sai. Acostumado. Porque ele está acostumado. Ele falou, vai que eu saio lá é pior. Vai que eu saio lá tem predadores. E aí, às vezes, muitos deles, quando são animais exóticos e tal, protegidos e tal, eles vão para um lugar para reaprender a voar e a viver sozinho na natureza. E eu creio que é isso que o Senhor faz. Quando a gente sai de lá, a gente não sai sozinho, senão a gente faz coisa pior ainda. Então, sair desse lugar, não tem outra palavra. Foi através de Jesus Cristo, mas também foi através de um posicionamento, porque eu poderia ter ido, mas eu resolvi ficar. Uau. O Senhor, ele é tão lindo, eu falo que o Espírito Santo, o Senhor Deus, ele é tão cavalheiro que ele te dá o livre-arbítrio. Né? E o livre-arbítrio te dá o direito de ir ou de ficar. Porque se ele fosse um Deus carrasco, eu fiz os homens para a minha adoração e criação. Então vocês me adoram, pronto, e acabou. Não. Ele busca os verdadeiros adoradores, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o Senhor hoje, ele busca pessoas que não querem aparecer. Eu jamais na minha vida imaginei estar aqui. Né? Jamais imaginei. Mas o Senhor, ele abre caminhos. Aqueles que querem realmente fazer e cumprir o propósito do Senhor. Amém. Né? E só para finalizar dessa parte, nós estávamos ali na Convenção Internacional dos Filhos Ministeriais, aqui em Itajaí, onde nós lançamos o nosso livro, e a pastora Sil, gentilmente, né, da editora Thalita Cume, falou assim, olha, você vai lançar o teu livro no sábado, porque lá tem mais gente, vai ter umas 10 mil pessoas, e aí começou a chegar gente, Deus começou a fazer, o nosso stand virou uma igreja. Uau. Pessoas sendo batizadas, pessoas caindo ao chão, pessoa pegava o livro, parecia que tinha recebido uma descarga elétrica. Eu falei, o que é isso? Aí um rapaz da mídia veio e falou, o livro carrega o que tu carrega, o que está acontecendo? E aí veio algumas pessoas da nossa igreja que puderam estar presente com a gente, e aí o pessoal do stand do lado veio ajudar a segurar as moças, e foi mover ali dentro. E aí começou muitas pessoas de várias regiões do Brasil que estão nesse evento, vir falar comigo, pegar cartão, pegar telefone, pegar livro, e começar a tirar foto e tal. E aquele mover, e Deus, e glória a Deus. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, segura o stand aí um pouquinho que eu vou ali fora. Mas você vai aonde? Eu falei, vou falar com Jesus. Aí ele falou, tipo assim, mas tá acontecendo tudo aqui, Jesus tá aqui. Eu falei, não, vou falar com ele sozinha. Tava garoa fina, eu saí lá de frente pra Marina ali em Itajaí. E eu falei, Jesus, se o meu ego inflar, o Senhor fura o meu balão. Uau. Quem tem que fazer tudo aqui é o Senhor. Eu tô vendo milagres aqui. Eu tô vendo pessoas sendo curadas da dor da pedofilia. De dores físicas também. Eu estou vendo pessoas perdoarem mãe e pai. Eu estou vendo pessoas perdoarem assassinos. Eu estou vendo o que o Senhor está fazendo aqui através disso. Mas deixa o meu ego no meu lugar. E eu pedi isso para o Senhor. E aí eu voltei. E aí eu entendi qual que é o meu lugar. Então nós temos sempre que dar licencinha, eu falo, né? Para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo. Há 25 anos eu falo da palavra de Deus, eu ministro na palavra de Deus, eu não tenho púlpito. O meu púlpito é a minha cozinha, é a minha pia. É ali onde eu falo com Jesus, é ali onde eu estou fazendo as coisas para a família, alimento tudo, almoço, jantar. E eu estou ali com a minha alma exposta, né? E eu falei para o Senhor, não deixa eu sair desse lugar, porque eu sei que o Senhor, esse livro tem um propósito, né? E eu não sou uma vendedora de livros. Então, que ele cumpra o seu propósito, né? E é o que eu falo para todas as mulheres, quando a gente vai para uma igreja, para uma vigília, para uma conferência de mulheres, para o que for, deixa o crachá, deixa o título. Eu brinco, né? Vai lá para vir a gente, se joga no chão, se joga nos pés dele, chora, se arrepende, porque a gente não está pronto, pastor.
Se a gente pudesse abrir os nossos olhos espirituais, eu falei isso ontem, né? Parece até que eu estou repetindo, estou mesmo, mas parece que se a gente pudesse ver a nossa plaquinha, estamos em construção até que ele venha. E às vezes porque eu estou na igreja, eu sou um pastor, um anjo, arcanjo, querubim, eu sou mais espiritual de todos. Não, é esses que precisam descer mais a casa do oleiro, sabe? E se arrepender mais. Porque se a gente andar em santidade, quando saiu o meu livro, o Senhor falou para mim na minha casa: filha, mãos limpas e anda na minha presença. Mãos limpas e anda na minha presença. E é isso que eu tenho guardado no meu coração. Onde o vento do Senhor soprar, eu estarei. Para dizer as maravilhas que ele fez, a restauração financeira que ele fez. O senhor sabe o que é o senhor entrar em imóveis, em lugares, e ver pessoas trabalhando ali e falar: mas eu nunca tive nesse lugar. Como é que no final do mês esse povo vai pagar aluguel para mim? Como que é isso? Eu nunca nem passei na calçada. É ele que faz isso, mas com um propósito, né? Com um propósito. Então, a minha intenção é não mudar a essência daquilo que o Senhor me chamou e cumprir o ID dele. Eu quero gastar a minha vida para ele e por ele. Uau, pastora. É isso. Meu Deus, incrível, assim, incrível mesmo, de verdade, pastora. Eu acho que se eu posso hoje falar algo para a senhora, é visível, nítido, amém, que o ministério da senhora, Jesus vai soprar. Amém. Ele vai soprar e vai para muitos lugares. Mas se eu posso liberar algo para a senhora, não deixa de ser essa Sheila, pastora. Espivitada? Porque essa autenticidade que a senhora tem, amém, ela tem um povo específico para isso. Amém. Porque às vezes Nossa, a presença de Deus está aqui. Tá. Às vezes a gente tenta ser tanto formal diante de alguns lugares que Deus nos leva, sim, que a gente deixa de ser quem é, e isso atrapalha muita coisa. Sim. E a senhora é assim. Desse jeito. Né? A senhora cativa do jeito da senhora. Vai passar o tempo, tem gente que me manda mensagem: nossa, esse pastor fala muito gíria. Eu não posso mudar. Não posso mudar em relação a algo que não que fira os princípios, mas, né? De quem eu sou, da forma como eu sou, do jeito que eu sou. Mas eu acho que a senhora tem isso muito, muito, muito concreto com a senhora, assim. Amém. A gente olha quando chega assim, nossa, ela tem jeito de ser, né, muito formal, aquela coisa toda. Mas quando começa aquele, sabe, o fogo, a presença de Deus. Glória, então, pastora, não deixa o sistema lhe ofuscar isso. Amém. Eu recebo isso. Não deixa o sistema parar isso. Amém. Porque se tem alguém que vai ser tocado, vai ser lá resgatado, pela forma da senhora, pela autenticidade da senhora. Amém. Porque o sistema, ele faz questão de tentar nos rotular. E a gente acha que esse sistema, ele não toca dentro da igreja, é onde mais está tocando. Toca. Né? Muda o jeito de falar, muda o jeito de se comportar. A performance, né? Exatamente. Então, pastora, por onde a senhora passar, seja essa pessoa. Amém, pastor. Porque tudo isso que a senhora viveu é algo muito, muito profundo. Sim. E são cicatrizes que, se parar para analisar, passou por todas as áreas da imundícia do inferno. Sim. Mas a senhora está aí. Então, com a graça de Deus. É uma história digna de ser contada. Amém, pastor. É uma história que com certeza vai alcançar muitos e muitas pessoas. Amém. E eu digo para a senhora assim, às vezes Deus leva a gente e a gente acha que o maior ministério que a gente tem é de ir para vários lugares onde tem muita gente. E não é, às vezes, não é. E quando vê, pastora, do outro lado do mundo, a senhora vai alcançar lugares onde não vai ter palmas. Amém. Mas é o verdadeiro propósito do Senhor. Amém. Eu cumprir o ID, né, pastor? Exatamente. Eu vivo isso na cadeia. Nossa. Exatamente lá que eu acordo de manhã e disse assim, cara, obrigado, Senhor. Não é para pregar para mil pessoas. É para ir num lugar onde ninguém sabe que eu tô indo. Ou muitos não querem ir, né, pastor? Exatamente. Então, é lá que realmente eu vejo o amor do Senhor. Sim. Eu acho que esse é o principal motivo da gente ter tomado uma decisão e ter renunciado o que a gente renunciou.
Porque não faz sentido. O errado a gente dá palestra, se a gente for falar sobre o que fazer errado. A gente fez PhD Sim. lá fora. Sim. Quando a gente encontra Tem diploma, Jesus, né? Exatamente. Quando a gente encontra Jesus, a primeira coisa que a gente faz e tem em mente, fala com o Senhor, que a senhora já deve ter feito essa oração também. Não permita que eu seja mais um. Isso. Não permita que eu seja simplesmente algo... Não permita que eu me corrompa. Exatamente. Né? Então, às vezes, assim, só no caminhar a gente já sabe quem é quem. A senhora deve ter esse olho clínico, porque todo Sim. mundo que viveu uma vida louca tem esse olhar clínico. Uma vez eu peguei um Uber, ele falou assim, você já foi do lado de lá, né? Você tem cara de crente hoje, mas você já foi da... Entendeu? Porque eu tava meio desconfiada dele. E aí eu falei, amor, já tô aqui e tal, não sei o quê. Ele falou... Tá dando uma que alguém tá acompanhando a viagem e tal, porque realmente eu tava com medo dele, né? Então a gente chega no ambiente, a gente tem essa percepção, Sim. né? Não sei se isso até que ponto é bom, até que ponto é ruim. Eu já me questionei também, é bem complicado, mas ao mesmo tempo... Porque a gente acaba se tornando uma pessoa desconfiada. Exatamente, né? Mas ao mesmo tempo, pastora, a gente, parece que Deus também usa essa visão pra gente não ir atrás de qualquer robozinho falando que tem que fazer e a gente faz igual. Exatamente, né? exatamente. Então, eu já passei por muitos lugares exatamente por esse olhar, assim. E a minha esposa tipo assim, amor, para de viajar. Eu disse, amor, eu tenho um ditado, eu confio na minha desconfiança. Então... E eu tiro ela no altar do Senhor, né? Quando eu tenho algo muito, assim, que tá muito forte dentro de mim, eu vigio sim, mesmo. Sim. É algo que a gente aprende, mas enfim... mas o que eu tenho para dizer para a senhora, pastora, aqui, a senhora voe. Amém, pastor. Senhora, seu esposo. Amém. Né? Voe, mas voe com uma intenção de simplesmente... e que eu tenho certeza que é o que a senhora tem no coração. Amém. É de poluir o mundo com essa mensagem. Sim. Poluir no bom sentido, né? Sim, sim. Mas essa mensagem de que Jesus é o centro de tudo. Ele cura, liberta e salva. Ele é lindo, né? Ele é lindo. Eu acho que é isso que é o mais forte, assim, que Deus vai lhe usar. Amém. Não só para esse tempo, mas a decisão da senhora, a senhora já deve ter visto isso. A sua decisão lá atrás já está influenciando diretamente suas gerações. Eu creio, né? Eu creio isso. São pessoas que lá na frente, na eternidade, vai ter o tete-a-tete e dizer assim, pois é, Sheila, a sua decisão fez com que de repente seus filhos ali alcançassem mais de milhões de pessoas. Por Jesus. Ô, pastor, eu ia te perguntar, nós temos 1 minuto ainda? Pode falar. Eu tenho aqui, entendendo da parte de Deus, né, da parte do Espírito Santo, porque nós conhecemos a voz dele. Amém. Né? Rapidamente, a minha filha, ela foi curada de uma doença incurável. Uau. Né? Ela tinha uma dermatite atópica. E não era algo assim que só aparecia. A orelha dela era partida de fora a fora. Uau. A gente passava o produto assim para dar aquela aliviada, o produto escorregava porque soltava uma secreção, uma coisa estranha. Então todas as dobras do corpo dela eram em carne viva. Uau. Em carne viva. E uma vez eu fui bem novinha, 21, 22 anos, ela tinha meses ainda, eu fui encaminhada para um hospital na Moca, que era referência no Brasil para dermatites, né? E quando eu cheguei lá, e eu tenho essa carteirinha até hoje, eu fui numa única consulta. Quando eu cheguei lá, a médica falou assim, olha, a dermatite dela é grau tal, explicou, ela falou assim, ela pode ficar cega, tá? Então você se prepara porque você pode ter uma filha cega. E aí, quando eu saí de lá totalmente desnorteada, né, e triste, e não aceitava aquilo, mas já tinha um encontro com Jesus desde o hospital, eu sentei num canteiro onde tinha uma pracinha, e ali eu coloquei minha filha nos meus braços, e eu falei assim, Jesus, cura ela. Cura ela, Senhor. O Senhor não me deu uma filha para ela estar nessa condição. Eu declaro que ela vai ser saudável, mas cura ela. Esse tratamento vai ser doloroso, esse tratamento vai ser longo, vai ser uma criança limitada, não pode pegar na areia, nem no frio pode tomar banho quente. Ela me explicou várias coisas. Então, é aquela câmera ali, né? Sim. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, Senhor, eu quero te dizer que uma dor de cabeça, um câncer para o Senhor é a mesma coisa. Eu falo que o Senhor, ele não gasta o cartucho de cura dele, sabe? Se o Senhor curou hoje, ele tem que se recuperar para curar mais um pouco amanhã. A fonte dele é inesgotável. Toda a cura que você precisa está na presença do Senhor. Mas assim, que não nos achegamos ao trono da graça, sabe? Não nos achegamos a Deus como filhos interesseiros. Nossa, eu preciso de uma porta aqui, eu preciso de uma cura ali, então eu vou falar com Deus porque Ele é a solução dos meus problemas. Não, Ele é o Deus da tua salvação. Então, pare de pedir coisas fragmentadas
fragmentadas. Eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura, eu preciso disso. Não, você precisa do Senhor, porque Ele é a fonte inesgotável. Né? Na tua luz veremos a luz. Então que você na tua casa, onde você está me ouvindo, em qualquer lugar deste mundo, que você receba o toque do Senhor, que você receba a cura do Senhor. Porque tem um capítulo no meu livro, pastor, que diz assim, Deus não tem filhos prediletos. E aí eu convidei algumas pessoas para escrever uma página, 2, para falar o que Deus fez sobre perdão, sobre sabedoria e tal, porque Deus não tem filhos prediletos. Então, se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua. Amém. Porque Ele não tem filhos prediletos. Né? E eu creio que o Senhor está chegando em muitos lugares agora com a cura dEle, com o toque dEle. Talvez você está ouvindo a minha história e falando assim, tá, então se o Senhor é Deus, me cura aqui agora. Então receba a cura, seja feito conforme a tua fé. Em nome de Jesus. É isso. Pastora, obrigado, viu? Eu que agradeço, pastor. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, por estar aqui. Amém. Muito obrigada. Dá um beijo na família. Dou sim. Um beijo na pastora Kelly irmã, também. A sua filha mora em Itajaí, mora né? em Itajaí, Thaís. Então a senhora vai estar por perto sempre. Vamos estar sempre aqui. Obrigado, tá, pastora? Obrigado, pastor. Abençoe. Deus abençoe também. Amém. Foi um prazer. Obrigado. Amém. Gente, foi, como eu falei, né? Foi impactante, né? Seria impactante logo de cara. Quando eu cheguei aqui, eu já imaginei, por causa que eu senti a presença do Senhor e sempre quando a presença do Senhor está, é porque algo vai ser revelado. E se algo vai ser revelado, a probabilidade de existir cura é muito gigante. Se eu posso hoje liberar uma palavra para você, o livro da pastora fala sobre liberta do cativeiro, que ela foi liberta, né? Quando Ele me encontrou. Qual o cativeiro que você hoje se encontra? Onde você está hoje? Qual a parte emocional que você não consegue romper? Qual é a parte, de repente, você dentro do próprio relacionamento, do casamento, você coloca até às vezes culpa no seu marido, ou o seu marido coloca as culpas na sua esposa por não conseguir abrir essas portas fechadas que demoram a ser abertas, mas ao mesmo tempo, quando são abertas, gente, ela é libertadora. Então, só você e Deus sabe exatamente onde você está, esse cativeiro que você está. Mas, pastor, como é que eu faço para abrir? Jesus, gente. Jesus é aquele que cura, liberta e salva. Jesus é aquele que, como passou na minha vida, passou na vida da pastora, um cara que entrou dentro da igreja, entrou de um jeito e saiu do outro, a pastora que foi tocada de um jeito, cada um tem a sua história e o jeito certo de ser tocado pelo Senhor, mas uma coisa é certa, é impossível ser o mesmo tendo um impacto com Ele. Então assim, largue tudo, porque você sabe o quanto já você chorou, você sabe o quanto a vontade que você teve de se matar, acabar com a sua vida, tirar a sua vida. O inimigo tem soprado isso todos os dias no seu ouvido, dizendo que você não presta pra nada, que tudo aquilo que foi falado de ti é uma verdade, é uma grande mentira, gente. Você é um filho amado, você é aquele que foi escolhido para fazer algo específico por um tempo determinado pro Senhor. Então assim, que Deus abençoe vocês e esse podcast, ele abra um portal de libertação para tua vida, em nome de Jesus. Maquir Podcast.